Uma garota está amarrada a uma cama, indefesa. Ela está presa e com dificuldades para respirar. Os médicos estão discutindo o que deveriam fazer com ela. Enquanto isso, o diretor, Zerek, é informado que eles usarão a nova tecnologia. Dizem que os novos Vermigeu confundem as mentes dos demônios. O médico libera a nova tecnologia, planejando usá-la contra a garota lobo contida na mesa de operação. Zerek olha com intenção sombria enquanto o médico faz a garota engolir o verme. Seus gritos contidos podem ser ouvidos por toda a sala de cirurgia enquanto ela se contorce de dor. Um dos médicos relata que o verme parece estar fazendo efeito nela. Zarek ordena que eles escutem o que ela está dizendo. Seguindo sua ordem, ele remove a mordaça de sua boca e se inclina para ouvi-la claramente. A garota parece estar sob hipnose, mas de repente, seus olhos se tornam selvagens e ela morde o médico. Os outros médicos tentam contê-la e pará-la com seus bastões de choque. Eles ficam chocados ao descobrir que seu colega médico está morto. Com olhos insanos, a garota dá um sorriso malicioso e olha de volta para o diretor. Frustrados, Arek ordena que tranquem a garota na sala de confinamento enquanto pensam em seu próximo passo. Fora da instalação, o sistema anuncia que um veículo de alto risco está entrando na zona de segurança. A van fortemente blindada acelera pela estrada perigosa, e dentro, um jovem está sentado em silêncio. Na sua frente, um monstro odioso observa pensativo, suas sobrancelhas se franzem e ele chama sua atenção. O demônio pergunta que tipo de monstro ele é, já que sente nojo de sua forma humana. O homem apenas olha de volta para ele em silêncio. Insultado, o demônio levanta a voz e pergunta se ele é mudo. O homem diz a ele que foi condenado por roubar a casa de um oficial humano. O demônio vermelho responde que ele é uma vergonha e parece que anseia pelo estilo de vida humano. Ele zomba dele por não ter coragem e por implorar aos humanos para viver, já que cobiça ser um deles. Os demônios concordam com ele e afirmam que demônios deveriam parecer demônios. Eles olham para o humano sentado ao lado deles e lhe lançam um olhar de julgamento. O humano então se transforma em um monstro, revelando que estava apenas copiando o rosto de um humano. O demônio vermelho zomba do cara com aparência humana novamente e comenta que ele será enviado para a prisão, não importa o quão bom ele seja em se disfarçar. Ele então cospe nos sapatos dele para provocá-lo. O homem lhe lança um olhar afiado, dizendo que ele está humilhando os outros para aumentar sua autoestima. Vendo a tatuagem em seu pescoço, o homem percebe que ele é um demônio estimado da Guerra da Glória Sagrada, mas também foi capturado por humanos, como ele. Insultado, ele avança nele com o punho, e o homem o olha calmamente. Sob a chuva forte, o veículo finalmente chega ao campo de concentração de demônios na Ilha Proibida da Nação Imortal. Zarek espera na chuva com seus subordinados e sorri quando o veículo para completamente. Com uma voz retumbante, ele ordena que tirem os prisioneiros do carro. O homem de antes é o último a sair do veículo. Ele dá passos pesados em direção à fila, entre os outros prisioneiros. O diretor pergunta por que há apenas 9 pessoas na fila quando a lista mostra que deveriam haver 10. Um dos guardas verifica dentro do veículo e relata que ainda há um prisioneiro lá dentro, mas ele está desacordado. O diretor pergunta quem é o responsável pelo demônio inconsciente. Zarek lança um olhar aterrorizante para o monstro e pergunta se foi ele quem fez isso. O demônio desvia o olhar, e o diretor volta seus olhos para outro demônio. Mas o monstro nega e aponta para o homem, revelando que foi ele quem fez isso. Zerek ajeita seus óculos e olha fixamente para o homem. Ele se aproxima dele e pergunta seu nome. O homem diz a ele que seu nome é Rou. Zarek sorri largamente, mostrando todos os dentes. Ele comenta que ele não cheira tão mal quanto os outros, mas não gosta de arruaceiros. Ameaçado de ser punido, Rou argumenta que estava apenas se defendendo. Zerek reconhece isso, mas ainda assim lhe dá um soco poderoso no estômago. Enquanto Rou está ajoelhado no chão, o diretor diz a ele para nunca discutir com ele. Provocado, Rou mostra seus dentes afiados e suas orelhas longas. Os guardas apontam suas armas para ele. Zarek declara que, a partir de agora, todos são seus escravos, e quem tentar desrespeitá-lo morrerá. Por seus crimes, Rou é sentenciado à prisão perpétua, e pelo ataque que cometeu, será punido com 7 dias em confinamento solitário. Rou permanece dócil e não discute mais. Os guardas mandam os prisioneiros formarem fila e marcharem em direção ao acampamento. Zarek sorri maldosamente para eles, jurando que os fará trabalhar obedientemente. Ele olha para trás e lhes dá as boas-vindas ao inferno. Rou lança um último olhar para sua liberdade. Os guardas os empurram para andar mais rápido, apesar de suas correntes. Ao entrarem na prisão, Zarek chama Rou para dar um passo à frente. Um dos guardas o arrasta para fora e o guia até o diretor. Zarek diz que vai acompanhá-lo até a sala de confinamento, já que é seu lugar favorito no acampamento.
Enquanto o diretor e os guardas escoltam Hall, os outros prisioneiros comentam que a vida dele acabou, pois será um verdadeiro desafio sobreviver ao confinamento. Eles finalmente chegam a um elevador. Zarek diz aos guardas para deixá-los e se concentrarem em seus trabalhos. Depois de empurrar Hall para dentro, ele aperta o botão para o nono andar. Eles sobem no elevador em silêncio, e Hall dá uma rápida olhada. Ele então diz ao diretor que eles são os únicos ali, então ele já pode parar de fingir. O diretor murcha como um balão, toda a tensão deixando seu corpo. Ele sorri para Hall e comenta que ele tem sido um bom ator e tem cooperado bem com a divisão secreta de espionagem. Ele o elogia por usar uma briga de prisioneiros para entrar na sala solitária. Hall diz a ele que foi apenas uma coincidência, já que descobriu que o demônio era parte da extremista Sociedade de Guerra da Glória Sagrada. Então ele se sentou em frente ao demônio que ele sabe que odeia demônios que se disfarçam de humanos. Ouvindo isso, Arek não consegue deixar de expressar sua admiração pelo comissário Hall. Ele então se curva para mostrar seu sincero pedido de desculpas pelo soco de antes. Hall levanta a camisa para verificar se há ferimentos. Mas, em vez disso, o diretor fica impressionado ao ver a tecnologia usada em todos os espiões que se infiltram no reino dos demônios. Um núcleo de demônio foi removido de um demônio capturado e transplantado em um humano. Enquanto o diretor continua a elaborar sobre como ele é impressionante, Hall manda ele parar de inspecioná-lo de perto. Envergonhados, Eric se desculpa, comentando que não consegue deixar de se deleitar com sua presença. O homem diz a ele para discutir o alvo que ele precisa abordar. Embora ele tenha visto os materiais, é importante ouvir diretamente do diretor também. Enquanto o elevador continua a subir, Arek discute que o demônio foi enviado pela divisão secreta de espionagem, mas seu conhecimento sobre isso é limitado. Tudo o que ele tem certeza é que é um ser violento. Hall fica um pouco chocado ao ouvir isso quando eles finalmente chegam ao nono andar. Antes de saírem, o diretor comenta que o jovem é impressionante e espera que ele possa ter sucesso nesta missão. A porta do elevador se abre e o diretor sai com Hall enquanto os guardas cumprimentam seu líder. Os demônios uivam enquanto eles passam pelas celas da prisão. Por milhares de anos, os humanos e os demônios travaram uma longa guerra um contra o outro na esperança de apagar a raça um do outro. Ambas as raças enviaram espiões para se infiltrar no território um do outro para obter informações. Enquanto ele continua a andar, os demônios dentro das salas solitárias rugem para ele. Ele relembra seus dias de treinamento na divisão especial de espionagem e como foi recrutado à força para o grupo. Lhe é prometido que, se tiver sucesso em sua missão como espião, recuperará sua liberdade e poderá ver sua família novamente. Então, por essa promessa, ele pode fazer tudo. Eles finalmente chegam à sala solitária 621. Zarek espera que ele consiga sair vivo depois de 7 dias. Ele destranca o portão e imediatamente uma presença sinistra emana dele. Apesar disso, Hall permanece determinado. Ele precisa ganhar a confiança daquela que está presa na solitária. Ninguém se lembra exatamente como humanos e demônios se tornaram inimigos mortais. A raça demoníaca possui poderes extraordinários com seus núcleos e quase exterminou a humanidade. Até que um dia, um grande sábio apareceu e salvou a humanidade da desgraça completa. A partir de então, os humanos se fortaleceram e estabeleceram a nação marcial e mortal. A guerra continuou a se alastrar até hoje, causando a perda de muitas vidas. Rovel se pergunta se ele é o próximo a ser sacrificado neste conflito como um espião se infiltrando na nação demoníaca. Ele está diante da mulher que é seu alvo. A mulher, Bailey, está olhando para ele atentamente com seus olhos cautelosos. Ela parece frágil e delicada, mas é extremamente perigosa. Ele tem um flashback do momento em que recebeu a missão. O líder deles reiterou a ele o quão importante é a missão. Ele deve ganhar a confiança dela e se infiltrar nas fileiras internas da raça demoníaca para ter sucesso. O líder revelou que, 3 meses atrás, Bailey se infiltrou na nação deles e assassinou um de seus diplomatas. Ela veio do clã da raposa demoníaca e detém um status significativo. Ela é incrivelmente forte e matou muitos antes de ser capturada. Por causa disso, ela foi classificada como um nível de perigo elevado, e o líder o avisou para ter cautela perto dela. O homem o lembra que ele deve seguir o plano e ter sucesso em nome da nação. No entanto, Holly não parecia se importar com a nação e está fazendo isso apenas para poder ver sua família novamente. Enquanto ele está na solitária, Zerek entra e tampa o nariz, pois o lugar fede. Hall observa que o lugar não é uma prisão comum. O diretor sorri e revela que eles estão em uma instalação de testes estabelecida para os demônios. Isso choca visivelmente Hall, pois ele não percebeu que os humanos estavam fazendo experiências com demônios. Irritada, Bailey jura que tudo que os humanos fizeram a ele será pago de maneiras que eles nem podem imaginar. Zarek não se sente nem um pouco ameaçado. Ele a aconselha a apenas obedecer às ordens. Afinal, ninguém pode desafiá-lo.
Para demonstrar isso, ele puxa a barra, levantando-a com força e causando-lhe tanta dor que ela grita. Hou observa enquanto ele desembainha seu cacetete e agride a garota com ele, mostrando quão cruel ele é. Ele puxa o cabelo dela e diz para ela lhe fornecer algum entretenimento. Ele olha para o corpo dela e comenta quão branca e lisa ela é. Curioso, ele se pergunta como ela é em sua forma verdadeira. E se ela tem uma cauda, ele puxa o cabelo dela com mais força, fazendo-a estremecer de dor. Nesse momento, Hou se aproxima e agarra a mão dele para detê-lo. Com um olhar desafiador, ele chama o diretor de incivilizado por tratar os demônios de forma tão baixa. Zerek pergunta se ele o está ameaçando. Ele esclarece que apenas não quer que ele se meta em problemas desnecessários, lembrando de que deve manter distância dos prisioneiros demônios. Ele acrescenta que oficiais de alto escalão da capital não apreciariam um diretor que brinca com seu capitão. Zarek parece perceber que ele está correto e que foi descuidado ao ultrapassar os limites. Os oficiais da capital são sempre rigorosos com coisas assim, e se descobrissem, sua carreira certamente estaria acabada. Ele lança um olhar para Holly, pensando que o jovem acabou de salvá-lo. O comissário especial está à frente de sua idade e tem um futuro brilhante pela frente. Enquanto isso, Bailey está apenas observando enquanto o diretor concorda com um novo prisioneiro. Zarek expressa que ainda está chateado por ter sido desobedecido. Hou se oferece para aceitar a punição por ela. O rosto do diretor se ilumina ao ouvir isso e, sem qualquer aviso, ele balança seu cacetete na direção dele. Hou é jogado no chão pelo impacto violento. Zarek ordena que o espanquem sem piedade. Os guardas o chutam e batem repetidamente enquanto ele tenta proteger seu corpo. Bailey observa a violência acontecendo na sua frente sem demonstrar qualquer emoção. Um dos guardas levanta seu cacetete e o golpeia com toda a força. O impacto violento o deixa inconsciente, e os guardas finalmente saem da cela. Enquanto caminham pelo corredor, Zerek os avisa para vigiarem Hou de perto, pois ele escapou da prisão do norte antes. De volta à cela, Hou continua imóvel. Bailey tenta acordá-lo, se perguntando se ele ainda está vivo. Ela continua a chamá-lo, mas ele continua inconsciente. Com um olhar horrorizado no rosto, ela se pergunta se ele foi espancado até a morte. Como ela não quer dever nada a um estranho, ela se esforça para alcançá-lo e sacudi-lo. Hou permanece desacordado. Em seu sonho, alguém está chamando seu nome. Uma luz brilhante então invade o quarto em que ele está. Uma mulher está diante dele dizendo que ele foi escolhido como agente secreto para realizar uma missão especial, e ele não tem escolha a não ser aceitar. Se ele tiver sucesso, terá uma vida totalmente nova e seus crimes serão perdoados. Alguém o chama por trás, e ele fica chocado ao ver sua irmã, Mina. A garota sorri amplamente, dizendo a ele que é seu aniversário e que ela quer um bolo de chocolate. No entanto, uma mão monstruosa a alcança, e ele teme que ela se machuque. Ele grita para ela tomar cuidado. A mulher diante sorri maldosamente para ele, lembrando de que ele deve ter sucesso na missão, ou então sua família não sobreviverá. Enfurecido, ele tenta atacá-la. Rovel acorda com um sobressalto. Chocada, Bailey recua dele. Ele lança um olhar para ela e a vê em uma posição comprometedora. Envergonhado, ele rapidamente desvia o olhar dela. Vermelha como um pimentão, ela tenta apontar que ele teve um pesadelo. Ele concorda com ela que não foi nada agradável, acrescentando que ninguém que está preso ali teria um sonho bom. Já que ele apanhou por ela, ele exige que ela se apresente. Bailey zomba, pois nunca pediu ajuda dele. Vendo-a tão rude, ele a chama de ingrata. Mas antes que ele possa terminar sua frase, ela se apresenta a ele e pergunta seu nome também. Ele diz a ela seu nome, acrescentando que não é ninguém. Ela pergunta se ele realmente escapou da prisão. Ele confirma, explicando que fugiu da prisão da Ilha Verde, no norte, mas foi pego novamente. Ela fica chocada que ele conseguiu escapar de uma prisão de segurança máxima e pergunta como ele fez isso. Ele estreita os olhos para ela, acusando-a de planejar dedurá-lo para o diretor. Insultada, ela nega a acusação dele, explicando que nunca ficaria do lado dos humanos. Ouvindo que ela veio de um clã de raposas respeitado, ele se pergunta por que ela foi capturada. Ofendida, ela insiste que muitos morreram apenas para capturá-la, e que ela está pronta para queimar toda a instalação se não estivesse acorrentada. Sentindo sua intenção assassina, ele tenta acalmá-la. Ele pergunta se prender demônios machos e fêmeas juntos tem algum outro significado. Ela duvida, já que aos olhos dos humanos, eles não passam de gado em cativeiro. Ela tem certeza de que a prisão da Ilha Verde não é diferente. Ele concorda com ela, mas acrescenta que não havia ninguém tão bonita quanto ela. Para impressioná-la com suas habilidades, ele diz a ela para olhá-lo com atenção. Ela atende ao pedido dele e fica chocada ao ver que ele conseguiu quebrar suas algemas com um movimento rápido. Ela exige saber como ele fez isso, já que as restrições foram projetadas para suprimir o poder demoníaco deles.
Ele confirma que não usou seu núcleo demoníaco e, em vez disso, mostra a ela uma ferramenta de arrombar fechaduras. Vendo-a confusa, ele ressalta que inventou a ferramenta, que também pode ser usada para limpar os ouvidos. Ela fica surpresa que a pequena ferramenta tem o poder de destravar a algema que a estava restringindo. Ele explica que a algema não é tão complicada quanto ela pensa, e que as da prisão da Ilha Verde são muito mais avançadas. Ele comenta que viveu a vida inteira como um ladrão, então isso não é nada. Ela desvia o olhar dele e comenta que ele é cheio de si. Ela questiona como ele conseguiu contrabandear a ferramenta para dentro da instalação quando eles têm scanners lá dentro. Ele demonstra o truque e diz para ela não piscar. Em um movimento rápido, ele consegue esconder magicamente a ferramenta, mostrando como suas mãos são rápidas. Impressionada, ela pergunta onde ele escondeu a ferramenta. Em vez de responder, ele levanta a mão e se aproxima lentamente dela. Ela imediatamente o avisa sobre isso, mas é tarde demais, pois ele já tocou em seu cabelo. Para surpresa dela, ele tira a ferramenta dela e pergunta como ele conseguiu escondê-la nela. Ele explica que a distraiu de suas mãos e jogou a ferramenta na direção dela. Ela percebe que foi assim que ele a contrabandeou e a escondeu em um guarda antes do scanner. Depois de passar com sucesso pela segurança, ele simplesmente a pegou de volta. Ele não tinha certeza de que não revistariam os guardas, então, em vez disso, ele a plantou no diretor. Ela estreita os olhos e pergunta qual será o próximo movimento dele. Ele sorri de lado, dizendo a ela que sair da prisão é sua prioridade. Ela pergunta se ele conhece uma maneira de sair da prisão. Ele a assegura que encontrará um caminho, pois não pode ficar e ser alvo de experimentos. Se tiver que morrer, morrerá em fuga e livre. Ela pergunta com cuidado se ele já tem um plano. Ele confirma que tem um, mas precisará de ajuda externa e pergunta se ela conhece alguém. Ela se oferece, mas ele parece duvidar. Insultada, ela comenta que ele não sabe o que o título dela, Azon, significa. Ela o incita a desamarrá-la para que ela possa mostrar sua verdadeira força. Enquanto ele a encara em silêncio, ele contempla que sabe exatamente quais são as capacidades dela. No momento em que ele a libertar, ela certamente o matará. Como ele não se move um centímetro, ela repete que ele deve soltar suas amarras. Embora seja perigoso, ele não tem escolha a não ser libertá-la para ter sucesso na missão. Enquanto isso, em seu escritório, Zarek está falando com um oficial superior ao telefone. Ele os assegura de que o espião já foi colocado dentro da prisão. Ele jura que completará a missão sem problemas e encerra a chamada. Juntando as mãos, ele planeja trabalhar com Ro até o fim. De volta à prisão, Ro está se afastando de Bailey depois de soltá-la das algemas. Com as presas à mostra, ela parece extremamente aterrorizante em sua forma transformada. Ela é ainda mais horripilante pessoalmente, e sua presença está no mesmo nível da mulher que ele detesta da divisão secreta de espionagem. Excitada por sua liberdade, ela abana o rabo e observa toda a cela. Holly permanece imóvel, observando-a também, pois ela parece fora de controle. Embora seu departamento planeje tudo cuidadosamente, este é um fator incontrolável, e ele precisa estar completamente desconfiado dela. Como um animal selvagem, ela grita que o cheiro da liberdade a excita. Ele se lembra de que ela sempre esteve ativa na linha de frente e sua força é quase incomparável. Apesar disso, ele precisa ganhar a confiança dela, ou então a divisão secreta de espionagem não poupará ele e sua família. Tudo que ele preza estará em perigo, então falhar não é uma opção para ele. Resoluto, ele se lembra de que tudo deve permanecer sob seu controle. Ela então se vira de repente para ele, e ele não consegue evitar de respirar fundo. Ela o prende no chão e lentamente arranha suas unhas afiadas sobre o peito dele. Ela questiona quem ele é e a qual clã ele pertence. Aterrorizado, ele se transforma em seu lobo-demônio. Ele revela que veio do clã dos Lobos do Noroeste e aprendeu a arrombar fechaduras com um artesão humano. Ela o provoca, pensando que ele pode estar apenas mentindo para ela. Ela pode sentir que o coração dele está batendo muito rápido. No entanto, ela se lembra que quer vingança, e conversar com ele quase a fez esquecer. Vendo-o confuso, ela explica que irá atrás do diretor depois que ele a tratou como gado. Incrédulo, ele diz a ela que essa não é a prioridade no momento. Ela o olha com desconfiança enquanto ele aponta que eles devem escapar primeiro, e então podem planejar a vingança depois. Ela contempla por um tempo e concorda que o que ele disse é verdade, pois não suporta mais ficar naquele lugar. Ela se levanta e pergunta como eles vão sair daquele lugar. Ele revela que seu plano envolve o diretor, e isso desperta o interesse dela. Ele aponta para os canos dentro da sala. Confusa, ela questiona como eles podem ser úteis para a fuga. Ele explica que a prisão tem tubulações que levam para fora e seu plano é escapar através delas. Ela não consegue entender, pois eles são muito estreitos. Ele responde que existem canos maiores, que ele viu quando foi capturado.
Quando perguntado como eles conseguirão o layout estrutural dos canos, ele responde que eles precisam de alguma forma ter acesso ao escritório do diretor e tomá-lo como refém. Em seguida, eles encontrarão as plantas e usarão o diretor como cobertura enquanto escapam. Ele reitera que sua única preocupação é se ela consegue vencê-lo. Ela lhe assegura que o trabalho é moleza para ela, planejando matar Zerek também. Com isso, o único problema que resta é como eles conseguirão a confiança do diretor e se aproximarão dele. Eles precisam de um motivo para fazê-lo vir até eles. Ouvindo isso, ela se oferece para trair o diretor, já que tem informações que ele não conseguirá resistir. Após uma breve discussão, ele tenta convencê-la a colocar as algemas novamente para manter o disfarce. Ela se recusa, pois acabou de ser libertada há pouco tempo. Depois de um tempo, ela finalmente concorda e oferece as mãos para ele. Depois que ele aprende nas algemas, ele diz a ela que o plano deles está começando. Ele vira as costas para ela e fica emocionado por tudo estar indo de acordo com seu plano. Determinado a fazer o plano acontecer, ele grita a plenos pulmões e pede ajuda aos guardas. Ele grita que há uma situação urgente e espera que alguém responda. Um dos guardas está irritado porque os monstros estão uivando sem parar. Hou se anima ao ver o guarda e diz urgentemente que tem algo importante a relatar. O guarda o culpa pelos uivos e abre a cela da prisão para puni-lo. Agarrando seu cacetete com força, pronto para atacá-lo, Rovel nega sua acusação. Mas em vez de ouvir, ele levanta sua arma e a balança na direção dele. Sorrindo, Bailey diz ao guarda que foi ela enquanto Hou intercepta o ataque. Ela afirma que está disposta a trocar informações por sua liberdade e revelar a localização da sede de inteligência de seu clã. Hou sorri enquanto o guarda fica chocado. Mais tarde, eles finalmente estão dentro do escritório de Zarek. O homem está bastante satisfeito por ela finalmente concordar em lhes dar informações. Ele então a incita a falar, ansioso para obter informações úteis dela. Ela faz uma pausa enquanto ele contempla que, não importa que informação ela lhes dê, o diretor cooperará com o plano. Ele sorri de lado para ela enquanto recita o plano em sua mente. No entanto, ela começa a resmungar bobagens e a calcular algo. Enquanto ela olha para fora, ela sussurra para ele que acabou de pensar em um novo plano. Ele fica em choque total quando ela sugere que abandonem o plano original e pulem. Ele olha de volta para a janela e se pergunta se ela realmente vai pular dela. Preocupado, ele contempla se é seguro confiar nela com o plano, já que ela parece ser apenas impulsiva. A rota de fuga deles já foi planejada pela divisão secreta de espionagem, e será complicado ir contra o plano da Rainha Má. Se ela suspeitar de traição, a família dele estará em grave perigo. Além disso, pular no mar os despedaçará, pois os mares revoltos abaixo são impiedosos. Ele se inclina para mais perto dela, perguntando por que ela mudou de plano repentinamente. Ele repassa o plano deles de capturar o diretor, pegar a planta e escapar pela via aquática. Ela argumenta que o objetivo do plano é escapar, e pular da janela não é diferente. Ele concorda que ela está certa, mas aponta que eles podem morrer com o impacto, tornando a ação muito arriscada. Ela diz a ele que ele só precisa confiar nela, insistindo que nada vai acontecer. Ele se recusa a confiar sua vida a ela, já que acabaram de se conhecer. Ela o encara e responde que ele pode simplesmente ficar para trás. Já que ele sabe arrombar fechaduras, talvez consiga encontrar outra maneira de escapar. Ele se recusa a ser deixado para trás, pois certamente será marcado como cúmplice e executado. Com isso, ele não tem outra escolha a não ser concordar com o plano dela. Zarek percebe que eles estão sussurrando sobre algo e os repreende por isso. Ele os adverte para não fazerem nenhuma gracinha, pois serão severamente punidos por isso. Olhando fixamente para Hou, ele os lembra que a segurança de suas famílias certamente estará em jogo. Ele se pergunta se a Rainha Má o mandou entregar a mensagem. Tenso, ele aperta a mão com força, preocupado com sua família. O diretor a incita a falar e diz que, se a informação for valiosa, ele lhe concederá a liberdade. Ela olha para trás, observando os guardas. Ele observa cada movimento dela, ainda dividido sobre o que deve fazer. Ela está pronta para dar a informação, mas como é ultra secreta, só pode contar a ele a sós. Interessado, ele se aproxima deles, recitando em sua mente o plano de ser sequestrado. Depois disso, eles encontrarão as plantas e escaparão pelo sistema de esgoto. No entanto, ele percebe que o demônio certamente o matará. Ele pode dizer, simplesmente olhando para o rosto dela, que ela planeja acabar com ele. Enquanto isso, Hou está tentando avisar ao diretor que o demônio está tentando escapar pela janela. Eles precisam fazê-la seguir o plano original e se ater a ele. Zarek percebe que Hou está tentando avisá-lo sobre a janela atrás dele. Enquanto o céu continua a trovejar violentamente, ele percebe que Hou está tentando lhe dizer para deixá-los escapar pela janela. Dessa forma, ele não será sequestrado e não correrá perigo. Ele se emociona pensando que será eternamente grato ao comissário.
Rovel se pergunta se a mensagem que ele está tentando passar foi compreendida. O diretor para de repente, provocando-o, ela zomba dele por ser um covarde depois que ele para de se aproximar. Zerek ri alto. Insultada, ela pergunta do que ele está rindo. Ele a chama de patética, pensando que cairá em seus esquemas. Ele não acredita que ela revelará todos os seus segredos facilmente depois de ficar tanto tempo em suas instalações. Os dois parecem surpresos com isso, especialmente Roel, que está confuso porque o diretor também não seguiu o plano. O diretor sorri, já que eles estão obviamente chocados com sua declaração. Ele comenta que eles estão tentando roubar a planta e escapar pelos túneis. No entanto, a planta está trancada em seu cofre, e ele já percebeu o plano deles. Ela o chama de tolo e afirma que ele cometeu 2 erros fatais, para a surpresa dele. Ele adverte sobre falar com ele de forma rude, já que ele ainda tem a vantagem. No entanto, para Bailey, é ele quem deveria ter cuidado. Ela admite que quer a planta, mas está atualmente algemada. Zerek concorda e pergunta qual é o plano dela para pegá-la dele. Ele percebe que ela sabe arrombar fechaduras e se liberta de suas algemas. Ela então o ataca, e ele se esquiva bem a tempo. Ele fica surpreso que ela realmente tenha se libertado. Com um sorriso sarcástico, ela diz a ele que ele não deveria tê-la trancado com Hou. O espião está dividido sobre o que fazer, pois está em uma situação complicada. Zerek percebe que ele realmente consegue arrombar fechaduras. Foi por isso que ele escapou da prisão da Ilha Verde. No entanto, tudo isso é inútil. Zarek alcança o bolso e pega seu walkie-talkie. Ele então ordena que a equipe de ataque da defesa se dirija ao seu escritório e inicie o bloqueio de nível A. Ele sorri para si mesmo, pensando que os forçou a pular da janela por desespero. A equipe de defesa chega e Zarek ordena que abram fogo contra os 2 demônios. Em um movimento rápido, Bailey corre para o lado de Hou para protegê-lo da chuva de balas. Como foram encurralados, eles não têm outra escolha a não ser pular da janela. Ela pergunta se ele tem uma ideia melhor. Ele amaldiçoa o diretor em sua mente e jura que voltará do túmulo para matá-lo. Zerek declara que não facilitará a fuga dos 2. Canalizando seu poder, altas correntes zumbem em sua mão, transformando-se em uma espada poderosa. Os 2 prisioneiros ficam chocados, especialmente Bailey, que percebe que ele pode executar o reino da transformação da matéria de 3º nível. Com isso, ele se recusa a deixá-los escapar. Hou se vira para sua parceira e pergunta se ela pode lidar com ele. Ela insiste que lutar só atrapalhará a fuga, e por isso eles devem ir direto para a janela. Ela olha para fora e diz a ele para segui-la. Eles correm em direção à janela, e Zerek pensa que tudo está indo de acordo com seu plano. Eles pulam em direção à janela enquanto a arma de Zerek voa em sua direção. Ele consegue se esquivar por pouco. Zerek balança sua arma novamente, fazendo Hou recuar. Bailey olha para ele, mas nem se move para salvá-lo. Ele não consegue acreditar que ela está prestes a deixá-lo para trás. Ela quebra a janela e fica na beirada. O diretor ri, comentando que ele tem uma aliança fraca. Com isso, ele será o primeiro a morrer. Enquanto Zerek se move para atacá-lo, Hou permanece imóvel, surpreso com a reviravolta dos acontecimentos. Antes que ele pudesse ferir o espião, Bailey o intercepta com sua cauda e agarra Hou pelas pernas. Ela então o arrasta e o deixa suspenso no ar. Ela olha para o mar agitado abaixo da instalação. Hou entra em pânico, pedindo para ela reconsiderar por um instante. No entanto, ela está decidida e pula da janela para o abismo. Hou grita enquanto eles despencam para a morte, enquanto Zarek observa a fuga deles. Ele sente pena enquanto olha para Hou gritando. Ele se lembra da ordem que recebeu mais cedo. Ele deveria feri-lo gravemente durante a fuga para que pudessem eliminar a dúvida do inimigo. Enquanto ele empunha sua arma novamente, ele pede profusamente o perdão de Hou. Tudo deve seguir conforme o plano. Enquanto Hou continua a cair, Zerek mira nele e lança sua arma, com a intenção de feri-lo ainda mais. A espada perfura Hou e Bailey grita seu nome. Eles continuam a cair e Hou questiona por que foi o alvo. A espada se transforma e encontra o caminho de volta para Zerek. O diretor se desculpa mais uma vez, afirmando que estava apenas seguindo ordens. À beira da morte, Hou implora Bailey para não deixá-lo morrer. Ela garante que isso não acontecerá e amortece a queda na água, envolvendo-os com sua cauda. Enquanto eles mergulham nas águas profundas, Zarek ordena que notifiquem a patrulha marítima para capturar os prisioneiros fugitivos. A patrulha marítima busca nas águas escuras e relata não ter avistado os fugitivos. Os guardas duvidam que conseguirão encontrá-los, pois parece ser como procurar uma agulha num palheiro. Além disso, parece que eles já podem ter se afogado no mar. Nesse momento, um dos guardas percebe algo escuro se aproximando de seu navio. À medida que se aproxima, eles alertam a todos que há um objeto não identificado se aproximando e que devem ligar os holofotes. Para o choque deles,
Bailey, ainda enrolada em uma bola apertada dentro de sua cauda, emerge do mar e se choca contra o navio. A cena está além da compreensão deles, deixando-os paralisados no lugar. Ela finalmente se revela, mostrando-se enquanto embala o Hall ferido em seus braços. Com fogo nos olhos, ela aterrissa no convés enquanto os guardas abrem fogo. Ela lança sua cauda para frente como um escudo, depois contra-ataca, cortando-os com força brutal. Um por um, os guardas caem, deixados à sua mercê. Enquanto o navio continua a navegar, Bailey causa estragos lá dentro. Um dos tripulantes sobreviventes implora para que ela poupe sua vida. Com um olhar ameaçador, ela pergunta se ele consegue pilotar o navio. O homem responde imediatamente que sim. Ela o instrui a levar o navio para o mais perto do setor 3 e a manter a comunicação com o quartel-general. Ele concorda em obedecer às ordens dela, prometendo não fazer nada suspeito. Ela então deita cuidadosamente o Hall inconsciente no chão. Ele se contorce de dor durante o sono, e ela o assegura de que eles estão seguros agora. Ela se vira para o tripulante e pede um kit médico, ao que ele se oferece para pegar para ela. Mais tarde, o tripulante está pilotando o navio firmemente enquanto Hall ainda está adormecido após ser tratado. A expressão de Bailey é indecifrável enquanto ela cuida dele. Enquanto isso, o rosto de Hall se contorce enquanto sua consciência viaja para o passado. Em seu sonho, crianças brincam felizes. A Mu está mostrando a ele como seu catavento de brinquedo está girando rápido. Ele a lembra de tomar cuidado e não correr muito rápido. Mina se aproxima dele exigindo que ele também compre um presente para ela. Como amanhã é seu aniversário, ele promete comprar um bolo para ela. Mina fica mais do que empolgada e senta-se ao lado dele, pedindo que ela quer um bolo de chocolate. Vendo quão feliz ela está, ele reitera sua promessa. No entanto, o tom de Mina muda de repente, perguntando-lhe sobre sua missão. Ele fica chocado com isso e encara sua irmã. Mina de repente vira seu rosto ensanguentado para ele, mostrando-lhe a consequência se sua missão falhar. Horrorizado, Hall se afasta de seu assento. As outras crianças todas olham para ele e agora têm o mesmo ferimento que Mina. Ele treme de medo e choque com a visão terrível à sua frente. De repente, ele ouve uma voz familiar atrás dele. Quando olha para trás, vê que é a malvada Muia. A chefe do departamento de espionagem caminha em sua direção. Assim que ela se aproxima, ele cospe nela sobre sua promessa de manter sua família segura. Ela olha para ele bruscamente, lembrando de que ele não tem o direito de negociar com ela. Na verdade, ele deveria ser grato por a divisão de espionagem tê-lo escolhido. Ela jura conceder-lhe um favor assim que ele completar a missão de infiltração. Ele responde que não quer nada, contanto que sua família esteja segura. Ela de repente bate nele e ele responde com raiva. Vendo a raiva em seus olhos, Muia dá-lhe um chute violento que o joga no chão com um impacto seco. Ela se aproxima lentamente dele. Agora, completamente à sua mercê, ela diz a ele para chamá-la de Senhora Muia e mostrar-lhe o máximo respeito. Ele não passa de um cão que deve ser leal ao seu mestre e, da próxima vez que a desafiar, ela o matará. Hall grita em seu sonho. Ele então abre lentamente os olhos e olha ao redor do navio. Como ele não consegue se mover e só consegue ver o tripulante, ele assume que é outro sonho onde ele está impotente. Ele se lembra de seu sonho e jura cravar suas presas em Muia. Nesse momento, Bailey percebe que ele finalmente recuperou a consciência. Percebendo que não é mais um sonho, ele tenta se sentar e aperta seu ferimento. Felizmente, seu clã de lobos tem uma habilidade de recuperação inata que o ajudou a se curar rapidamente. Ele pergunta se eles estão em um navio enquanto o veículo continua a navegar nos mares agitados. Ela explica que quando ele desmaiou por causa do ferimento, ela sequestrou o navio de patrulha. Ele percebe que eles estão em um navio humano e que todos lá dentro foram mortos por Bailey. Ele olha para os corpos espalhados pelo corredor e pergunta para onde estão indo. De repente, o tripulante grita que eles estão batendo em algo. Antes que eles possam reagir, o navio se inclina para o outro lado, desequilibrando. Ele se pergunta se inimigos os estão perseguindo, mas Bailey o assegura de que não é o caso. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Vendo-o confuso, ela explica que eles estão no mar escuro da nação demoníaca. Olhando para o mar, Hall comenta que é realmente assustador de se ver. Ele comenta que a tempestade caótica realmente impede os humanos de atacarem com sucesso. Ela concorda com ele, afirmando que a região sul da nação demoníaca teria caído completamente sem ela. O navio continua a navegar de forma instável, e ele avisa que se forem mais fundo, podem virar. Ela lhe assegura que não deixará isso acontecer. Ela então canta algo incompreensível. O mar perigoso parece reagir ao seu canto. À distância, um tritão ouve sua voz e nada pelo mar com outros monstros aquáticos para responder ao seu chamado. Eles sobem no navio, deixando Hall tenso. Ele fica chocado ao ver batedores do mar profundo no cais.
O tripulante no leme também está apavorado, especialmente depois que um dos monstros o instrui a sair da cabine. Hall pergunta se ela convocou os batedores do mar profundo, o que ela confirma. Um dos batedores exige sua identidade, já que ela conhece o sinal de transmissão secreto deles. Ela revela que é a Asin do clã da raposa e oferece recompensá-lo se ele ajudar a levá-la de volta para a Cidade Fria. O monstro fica incrédulo ao ouvir sua verdadeira identidade. Ouvindo a dúvida em sua voz, ela libera seu poder para acabar com suas dúvidas. Com isso, eles finalmente a reconhecem e se curvam em sua presença. Ela então ordena que a levem para a Cidade Fria. Como seu retorno é um segredo de Estado, ela os proíbe de sair do seu lado. O Tritão concorda com o plano dela. Enquanto isso, na Cidade Fria, um assessor informa a seu mestre que Bailey retornou com sucesso à cidade. O mestre fica bastante chocado por ela ter realmente conseguido escapar. Ele teme que ela seja um problema no futuro. Ouvindo isso, o assessor sugere que eles ajam agora, mas o mestre responde que é muito cedo e que devem observar por enquanto. Enquanto isso, no cais da Cidade Fria, os tritões escoltaram Bailey e Hall com sucesso até a Cidade Fria. O monstro deseja-lhe boa sorte e está prestes a partir. Bailey diz que falará com o governador de defesa para conseguir para ele uma posição de comandante. Hall fica maravilhado com o quão próspera e desenvolvida é a Cidade Fria. Bailey explica que a cidade está localizada perto do Mar Negro e é uma fortaleza defensiva-chave. Fortaleza é uma das 3 principais capitais da nação demoníaca, junto com a cidade imperial. Quando perguntam para onde estão indo, Bailey responde que estão indo para casa. Nesse momento, uma fila de carros de luxo para bruscamente na frente deles. Bailey parece surpresa com sua própria escolta, enquanto Hall fica maravilhado com a grande demonstração de seu status. De um dos carros, uma mulher com um chifre de luzes. Hall cora, achando-a atraente. A mulher chamada Gira então se curva diante de Bailey, feliz por ela estar segura. Ao ouvir que a grande ancestral está esperando por seu retorno, Bailey não consegue deixar de se emocionar. Chorando, Gira diz a ela que a grande ancestral tem pensado nela desde que foi capturada. Enquanto Bailey luta para conter as lágrimas, Gira se vira para olhar para Hall e pergunta sua identidade. Antes que o homem possa responder, Bailey diz a ela que o nome dele é Hall e foi ele quem a ajudou a escapar da prisão. Ouvindo isso, Gira também demonstra sua gratidão a ele. Hall garante a ela que não foi nada. Bailey diz a eles que precisam voltar agora. Gira concorda e abre a porta para eles. Dentro do carro, os dois se sentam um ao lado do outro. O silêncio começa a incomodar Hall, então ele dá uma espiada nela. Sentindo o desconforto dele, ela diz para ele apenas fazer suas perguntas. Ele pede que ela o deixe em algum lugar, pois não quer se envolver com altas autoridades. Confusa, ela se pergunta por que parece que ele não quer que ela o recompense por libertá-la. Ela comenta que a influência de sua família pode mudar a vida dele. Confuso, ele pergunta quem exatamente é a família dela. Ela revela que a Cidade Fria já foi nomeada em homenagem ao seu clã de demônios Raposa, a Cidade Qingyi. Seu ancestral é o grande rei Raposa de 9 caudas que foi derrotado pelo rei demônio, então mais tarde a cidade deles foi chamada de Cidade Fria. Para conter o poder crescente de seu clã, o rei demônio realocou seu clã, mas eles ainda estão no topo. Ele expressa que não sabe muito sobre o reino dos demônios, pois cresceu no mundo humano. Com isso, ela pergunta se ele ainda quer recusar sua recompensa. Ele confirma isso, já que ela é mais influente do que ele pensava inicialmente. Ela pergunta mais uma vez, e pela terceira vez, ele nega a recompensa por salvá-la. Irritada, ela finalmente concorda com o plano dele, mas quer levá-lo diante de sua grande ancestral primeiro. Ele esclarece que pode aceitar uma recompensa em dinheiro. No entanto, antes que ele possa terminar a frase, ela o cala e diz que precisa de paz de espírito. Eles vão para a casa dela em silêncio. Finalmente, depois do que parece uma eternidade, eles chegam à mansão do clã Raposa. Bailey anuncia sua presença. Os guardas Raposa ficam encantados em vê-la. Um deles corre para dentro da mansão com pressa para informar a grande ancestral que Bailey finalmente retornou. Ela dá um passo para dentro enquanto o guarda continua a gritar e a correr freneticamente. Luke, o mordomo-chefe, o repreende por fazer barulho dentro da mansão. O guarda informa que Bailey retornou, e ele é instruído a levar a boa notícia à grande ancestral. Mesmo assim, Luke não fica impressionado, dizendo-lhe que não deve fazer alvoroço de jeito nenhum. Para corrigi-lo, ele fazendo o guarda se esbofetear 60 vezes para aprender uma lição. O guarda implora para ser poupado e Bailey aponta que eles estão apenas muito felizes com o retorno dela e perderam a compostura. Luke a cumprimenta respeitosamente e diz para ela ir ao encontro da grande ancestral, que certamente está com saudades dela. Hall percebe que o mordomo-chefe não gosta muito de Bailey e se pergunta se alguém o está apoiando. Enquanto isso, Luke lança um olhar para ele.
Bailey insiste em interferir na punição dos guardas. No entanto, Luke a lembra que é sua jurisdição cuidar dos servos. Se ela acha que ele é injusto, pode reclamar com o chefe da família. Ela o olha com desprezo. Gira intervém e adverte Luke sobre sua desobediência, ameaçando denunciá-lo à Grande Ancestral. O mordomo-chefe a lembra de sua posição como serva de Bailey, então ela não tem autoridade para responder. Ela rende os dentes de raiva enquanto Luke insiste para que Bailey encontre a Grande Ancestral. Ela cerra o punho, relutante em fazer o que ele manda, mas ao mesmo tempo tentando manter a calma. O mordomo zomba dela silenciosamente. Nesse momento, Ro intervém e chuta o rosto de Luke com uma força violenta que o faz se contorcer de dor. O guarda, Gira e Bailey ficam todos chocados com a atitude de Ro. Ele repreende o homem por desafiar os desejos de sua senhora. Irritado, Luke exige saber sua identidade. Ro não se abala, dizendo que ele merece a surra por ser desrespeitoso. Ele aponta que Luke, como mordomo, deveria cumprir os desejos de sua senhora. No entanto, ele a está contrariando abertamente, como se estivesse se colocando acima da jovem senhora. Insultado, Luke pergunta por sua identidade. Bailey revela que Rovel foi quem a ajudou a escapar. Luke toma nota disso e diz ao guarda para ir embora depois que Bailey intercede por ele. O guarda agradece a eles pela misericórdia. Luke insiste para que Bailey veja a Grande Ancestral, já que ela está procurando por ela. Com isso, ela se dirige ao quarto da Grande Ancestral. Ao passarem por ele, Ro lança um olhar para Luke, que o encara de volta com desprezo evidente. Luke jura silenciosamente que eles se encontrarão novamente. Enquanto isso, a Grande Ancestral, Dana, está sentada em seu trono. Ela pergunta se Bailey ainda não chegou, pois ela está esperando por sua chegada. Sua serva garante que Bailey já está a caminho. Nesse momento, outro servo entra no salão e anuncia que Bailey finalmente chegou. Dana se levanta abruptamente de seu assento em antecipação. Finalmente, Bailey entra na sala e seus lábios tremem assim que ela vê Dana. A Grande Ancestral alcança e gentilmente segura seu rosto em suas mãos. Ela para um momento para olhá-la e observa que ela perdeu peso. Bailey lamenta ter preocupado Dana. Ela garante que está ilesa. A velha senhora sorri, grata por ela estar segura. Ela então desvia o olhar para Ro e pergunta seu nome. Bailey o apresenta e acrescenta que foi ele quem a ajudou a escapar. Dana lhe dá um sorriso gentil e pergunta como eles conseguiram escapar. Enquanto isso, Luke está andando sozinho para o salão do mestre. Ao chegar à porta principal, ele informa que Bailey chegou com sucesso e trouxe um forasteiro chamado Ro, que ela afirmou tê-la ajudado a escapar. O mestre, Aro, tem um olhar ameaçador em seu rosto. Luke pergunta se ele irá encontrar Bailey, mas ele recusa. Ele ordena que deem uma recompensa a Ro enquanto escreve algo em seu pergaminho. Dana fica espantada ao saber que eles pularam de uma janela alta para escapar. Bailey responde que foi moleza e que os humanos não foram páreo para ela. Dana comenta divertidamente que ela é muito ousada e elogia Ro por ter habilidades tão impressionantes de arrombar fechaduras. Ele agradece a ela pelos elogios. Quando perguntado de qual clã ele veio, ele responde que veio do clã Lobo Cinzento, uma linhagem não prestigiosa. Ela então pergunta como ele acabou sendo preso. Ele percebe que a linha de questionamento dela está investigando seu passado. Ele tenta ser cuidadoso e compartilha que, quando era jovem, sua aldeia sofreu uma seca severa. Para sobreviver, ele se contrabandeou para a nação marcial e mortal. Mais tarde, ele aprendeu a arrombar fechaduras e começou a ganhar a vida como ladrão. Eventualmente, ele foi pego roubando a casa de uma figura importante e foi enviado para a prisão da Ilha Verde, e agora está livre novamente. A velha senhora sente pena dele, pois não foi fácil viver no reino humano. Já que ele salvou Bailey, ela pergunta qual recompensa ele quer. Bailey interrompe e revela que já lhe ofereceu uma recompensa, mas ele a recusou. Era como se a família deles fosse algum tipo de calamidade que ele precisasse evitar. Intrigada, ela pergunta por que isso. Ele tenta explicar que Bailey também o manteve vivo durante a fuga, então não há necessidade de recompensá-lo. Bailey apenas lhe lança um olhar engraçado, enquanto a anciã comenta que ele adquiriu traços humanos. No entanto, ela não pode deixá-lo ir sem lhe mostrar gratidão. Nesse momento, Luke chega e a informa que o chefe da família não virá, pois está tratando de assuntos urgentes. As sobrancelhas de Bailey se franzem e ela tenta não demonstrar. Ro observa que o relacionamento de Bailey com seu pai é bastante tenso. Dana comenta que o líder deveria ter dito que não queria vir e poupá-los de suas desculpas. Luke insiste que ele realmente está tratando de um assunto urgente. Ela responde que não quer ver o líder de qualquer maneira, mas precisa consultar sobre a recompensa de Roel. Luke compartilha que já conheceu o jovem. Com isso, ela o instrui a perguntar ao líder sobre a recompensa apropriada. Luke responde que já recebeu uma ordem. Roel receberá o cargo de capitão de operações na Rua Oshin para ganhar experiência.
Ao ouvir o nome do lugar, Bailey fica alarmada. O lugar é uma zona sem lei e o capitão anterior morreu misteriosamente. Isso é como mandar Hou direto para a morte. Ela pede a Dana que, em vez disso, mande Hou com ela para o exército. No entanto, Luke explica que eles não têm esse tipo de influência no exército. Além disso, Hou tem um status diferente e eles precisam ter um entendimento claro de sua origem. Hou finalmente se manifesta e diz para não discutirem por causa dele. Ele reitera que não precisa de nenhuma recompensa da família. Irritada, Bailey insiste que ele aceite a boa vontade dela. Ele garante a ela que está bem e que, de qualquer forma, não acha que merece a recompensa. Ele também explica que não consegue lidar bem com o cargo, já que ele tem conhecimento limitado da Cidade Fria. Ela imediatamente fica emburrada ao ouvir a desculpa dele. A grande ancestral concorda com ele, já que ele ainda precisa de tempo para se adaptar, mas também menciona que sua neta apenas gosta dele, pois não tem muitos amigos. Ela nega isso imediatamente e desvia o olhar. Ele sorri para si mesmo, pensando que está lentamente ganhando a confiança dela. Com isso, Dana diz para ele pensar sobre as coisas e oferece que ele fique na mansão por um tempo, o que ele concorda. Ao cair da noite, os criados escoltam Hou até seu quarto. Ele ordena que as empregadas saiam, pois não está acostumado a ser servido. Depois de não conseguirem convencê-lo, elas finalmente se retiram. Depois de se certificar que elas saíram, ele se prepara para tomar seu banho. Ele suspira depois de um longo dia. Ele reflete que, agora que finalmente entrou no covil do inimigo, precisa ser extremamente cuidadoso. Ele se lembra de ficar vigilante, especialmente sobre sua origem. Enquanto ele mergulha na banheira, alguém bate em sua porta. Ele acha isso irritante, pois só quer descansar pela noite. Ele grita de volta e pergunta quem é a pessoa. Para sua surpresa, Gira está do lado de fora. Ele se pergunta qual poderia ser o motivo da visita dela. Ele diz à garota para esperar um momento enquanto ele se arruma. Depois de um momento, ele abre a porta e pergunta o que ela precisa. Ela pede para entrar para conversar. Ele hesita um pouco, mas abre bem a porta para ela. Ele a observa cuidadosamente enquanto ela entra. Ao fechar a porta, ele pergunta o que a traz ali tão tarde. Para sua surpresa, ela se inclina para muito perto dele. Isso o deixa perplexo, e ele pergunta o que ela precisa. Em vez de responder, ela se inclina mais. Desta vez, perigosamente perto dele. Ela confessa que desde o momento em que o viu, ficou cativada por ele. Ela então se oferece a ele, para grande embaraço dele. Com o rosto vermelho, ele tenta impedi-la de se expor. Ele diz a ela que não deve se oferecer tão facilmente assim. Insultada, ela pergunta se não é tentador o suficiente. Ele responde que tem certeza de que ela não o admira de verdade, porque consegue ver que não há amor nos olhos dela. Ele abre a porta para ela e diz para ela sair. Insultada, ela sai batendo o pé. Depois de ter seu orgulho ferido, Gira foge do quarto dele, envergonhada. Enquanto isso, Hou fecha bem a janela. Ele se pergunta se ela é algum tipo de teste. Ele zomba, pensando que não cairia nos truques sujos deles. Enquanto isso, Gira contempla que o jovem não é facilmente influenciado pela beleza, e ele parece confiável. Se alguma coisa, ela na verdade sentiu nojo nele. Ela percebe que ele na verdade a menosprezou e sai do corredor com desprezo. Enquanto isso, Hou está tentando se conectar com o núcleo demoníaco dentro dele. Após se concentrar, ele de repente abre os olhos quando percebe que seu núcleo demoníaco se fundiu com sua energia meridiana. Ele suspeita que isso aconteceu quando Zeriko o feriu. O ataque do diretor na verdade ajudou a quebrar algum tipo de restrição dentro dele. Ele testa sua teoria e se transforma em seu eu-lobo. Ele descobre que, mesmo em seu estado demonizado, pode usar o poder das artes marciais imortais. Este novo poder pode lhe dar o físico de um demônio e a força das artes marciais imortais. Ele abre a janela e se pergunta o que as pessoas na fundação estão fazendo, especialmente Mina. Ele sente tanta falta de todos eles e anseia por se reunir com eles. No dia seguinte, Hou é interrompido em seu sono por alguém batendo forte em sua porta. Bailey diz a ele, animadamente, que vai levá-lo para um passeio. Ele abre a porta bocejando e tenta mandá-la embora, pois precisa de mais descanso. No entanto, ela não se convence de que ele ainda está se recuperando e o puxa para fora para ver o mundo. Mais tarde, ela o leva ao centro movimentado da cidade deles. Ela o leva a um restaurante chique e pede um café da manhã extravagante. Ele está agradecido, mas parece demais. Ela comenta que ele merece, pois é também sua primeira refeição em sua nova vida. Eles brindam ao seu renascimento e suas taças de vinho tilintam. Ela agradece por ele ter salvado sua vida. Enquanto come, ele a lembra que ela também salvou a vida dele. Ela esclarece que sua gratidão é por ter ensinado uma lição a Luke por ela. Impressionada, ela enfatiza que o chute que ele deu no administrador foi muito legal. Curioso, ele pergunta por que o criado a estava tratando tão rudemente.
Ela faz uma pausa antes de responder e seu humor muda. O garçom serve mais comida na mesa deles. Ele lhe serve a sopa especial, e Hall comenta que cheira bem. Ele abre a tampa animadamente, mas fica chocado ao ver um olho demoníaco dentro. A sopa quase escorrega de sua mão. Vendo isso, Bailey pergunta se ele está bem. Ele garante que está bem e que foi apenas um pequeno tremor na mão. Ele então educadamente pergunta ao garçom pelo banheiro, e ele se oferece para escoltar Hall. Ele percebe que a divisão secreta de espionagem está em toda parte tentando se infiltrar. Enquanto estão no banheiro masculino, o garçom diz que ele deve ir para a segunda cabine. Ele o cumprimenta, afirmando que é um prazer conhecer o agente especial. O garçom fecha a porta atrás dele e coloca uma placa de que está em manutenção. Hall se aproxima lentamente da cabine e se pergunta o que pode haver lá dentro. Ele agarra a maçaneta da porta e a abre. Para sua surpresa, está vazia. Quando ele entra mais, encontra um estranho telefone vermelho pendurado na parede do banheiro. O telefone de repente toca e ele o atende. Do outro lado, ele ouve a voz de Muia perguntando como ele está. Ela o parabeniza por ter se infiltrado com sucesso no reino dos demônios. Irritado com o tom dela, ele pergunta se ela o está parabenizando por quase ter morrido durante a missão. Ela lhe diz para não ser tão agressivo. Ele questiona se o plano inclui tentar matá-lo. Ela responde que é um passo necessário para ganhar a confiança do clã dos lobos. Com isso, ele pergunta qual é o próximo passo. Ela responde que ele só precisa sobreviver como espião e subir nos escalões superiores da raça demoníaca e se infiltrar em seu núcleo mais íntimo. Ele acha isso demais, e significa que ele passaria mais tempo no reino dos demônios. A líder o lembra que ele está à mercê dela, então ele deve fazer o seu melhor. Chateado, ele pragueja em voz baixa. Ele finalmente sai do banheiro e o servo informa que Bailey ainda está esperando por ele. Hall pergunta se muitos deles estão infiltrados na Cidade Fria. O garçom não responde, mas diz que ele pode jantar a qualquer hora se precisar de ajuda. Ele volta para a mesa e pede desculpas a Bailey por fazê-lo esperar. Ele bagunça o cabelo sedutoramente, e Bailey fica bastante surpresa com seu gesto. Ele precisa subir rapidamente na hierarquia, e ele precisa de um plano melhor. Mudando de tática, ele pede para ela lhe mostrar a Cidade Fria. Mais tarde, os dois estão andando pela cidade. Corando, ela lança um olhar para ele e pergunta se eles estão apenas vagando sem rumo. Ele responde que quer passear pela rua Oshin. Ela fica confusa sobre por que ele quer ver um lugar assim e percebe que talvez ele esteja tentado a aceitar a oferta. Ele nega e afirma que está apenas curioso sobre o lugar. Ela deixa para lá e concorda em lhe mostrar a rua Oshin. A rua de Oshin está cheia de demônios sem teto. Um jovem demônio desgrenhado chamado Seng é visto andando pelas ruas. Em outro lugar, um gerente do grupo farmacêutico chamado Long anuncia que aqueles que precisam comprar remédios já podem entrar na fila. Os demônios apenas olham para ele quando ele declara que eles já podem começar a formar fila. Seng corta a multidão e oferece seu dinheiro para comprar remédio. Long o parabeniza por ser o primeiro cliente e pergunta de qual remédio ele precisa. O pobre garoto lhe diz que precisa de antibióticos para sua mãe que está com malária. O homem diz que os tem, mas custa 500 yuan por frasco. No entanto, Seng não tem tanto dinheiro e pede para pagar em parcelas. Long se afasta e observa que eles não são uma instituição de caridade e diz para ele voltar quando tiver o dinheiro. Seng implora para comprar o remédio a um preço mais barato para salvar sua mãe, mas Long permanece insensível e expressa que a mãe dele não é nada de especial. Ele sobe novamente na plataforma e pergunta se mais alguém precisa de remédio. A multidão começa a cochichar e a discutir entre si que não podem pagar pelo remédio, pois é muito caro. Com isso, eles começam a se dispersar e a deixar a área. Long os acha rudes e os chama de ralé. Um dos patrulheiros de Oshin, Matian, intervém e lhe diz para não ficar com raiva. O povo de Oshin prefere o mercado negro, já que é mais barato. Ouvindo isso, Long perguntou ao capitão por que o mercado negro ainda não foi fechado. Matian o corrige dizendo que ele ainda não é o capitão, mas o vice-capitão. Long fica confuso, pois deveria ter sido promovido quando o capitão morreu. Matian explica que o clã King interferiu e tomou a posição de capitão para si. Long se pergunta o que o clã da raposa está planejando com essa jogada. Matian ressalta que, embora Oshin seja sem lei, ela abriga 60% da população da Cidade Fria, e a economia subterrânea é próspera lá. Long concorda, pois é a principal razão pela qual sua empresa precisa se estabelecer lá. Se eles monopolizarem o fornecimento farmacêutico lá, eles podem ter um poder imenso. No entanto, Matian lembra que os traficantes de remédios em Oshin não serão fáceis de lidar. Long sorri e deixa o problema com ele. Ele o incita a trabalhar com o diretor da agência, Izin, que sempre quis uma fatia do negócio farmacêutico. Ele concorda em incluí-los, mas eles devem impedir todos os casos de medicamentos falsificados na rua Oshin.
Matian concorda em entregar a mensagem ao diretor. Enquanto isso, Seng está a caminho de casa quando um homem lhe pergunta se ele precisa de remédio. Quando o homem pergunta se ele conferiu a grande inauguração da farmácia, Seng admite que o remédio deles é muito caro para ele comprar. O homem suspeito pergunta a Seng se ele já ouviu falar de remédios genéricos. Ouvindo que o garoto não tem ideia do que é, ele o repreende por ser tão ignorante, apesar de viver no distrito. São imitações baratas de remédios, mas igualmente eficazes. O garoto diz que precisa de remédio para malária e mostra quanto dinheiro tem, mas mesmo com o preço mais baixo da imitação, seu dinheiro é um pouco insuficiente. Caindo de joelhos, ele começa a implorar, dizendo que sua mãe precisa disso para sobreviver. Seu desespero era muito fácil de explorar, então o homem diz que venderá o remédio por aquele preço só para ele. Assim que vê o garoto chorando de gratidão, ele diz que precisará de sua ajuda em troca do favor. Com olhos ingênuos, a criança pergunta o que precisa ser feito e lhe é dito para se tornar um aprendiz que ajudará a dispensar o remédio para outros. Ele não entende o que isso significa a princípio. Ao mesmo tempo, Howe e Bailey caminhavam pela cidade sem dizer uma palavra. Em silêncio absoluto, ele olhava para as ruas desoladas, assoladas pela pobreza. Ele vê uma mulher andando enquanto segura sua bolsa com força e um homem sorrindo enquanto a segue secretamente por trás. O oficial da agência já sabia o que ia acontecer. Como esperado, a mulher grita por socorro quando o ladrão arranca a bolsa de sua mão e foge. Ele até passa por Howe e Bailey. Desesperada, ela grita alto sobre o roubo, olhando em volta e implorando por ajuda, mas ninguém responde. Havia policiais parados na esquina da rua falando sobre uma perda durante um jogo de cartas. Ela correu até eles e relatou o crime com urgência. Encontrando um olhar severo, ela só consegue apontar para o ladrão que ainda estava escapando. No entanto, apenas lhe dizem para relatar à agência e fazer uma declaração. Depois de tentar fazê-los agir, as vozes dos homens se elevam enquanto insistem que estão apenas seguindo o procedimento. Na verdade, eles ameaçaram prendê-la se ela não os deixasse em paz. O aviso deles a faz tremer de medo. Derrotada, a pobre vítima vai embora com lágrimas nos olhos. Os dois a observam, e Bailey pergunta o que Howe acha. Aquele encontro por si só realmente abriu seus olhos. Uma transação ilegal de imitação de remédio para resfriado é realizada. O homem entrega o dinheiro a Seng, que lhe diz para procurá-lo se precisar comprar mais em algum momento. Enquanto seguem caminhos separados, o garoto está feliz, pois já fez 8 vendas naquele dia. Se isso continuar, as contas médicas de sua mãe devem ser pagas em breve. Enquanto isso, o carro em que o cliente entrou estava cheio de homens de terno, que então confirmaram a compra bem-sucedida do remédio. Com a pessoa e a prova, eles agora notificam o capitão para fazer a prisão. Seng estava no meio da rua, vendendo descaradamente remédios ilegais. Ele até oferece alguns para Howe, enfatizando seu preço baixo. O oficial fica surpreso com a venda, não esperando que alguém vendesse drogas falsificadas abertamente. Perguntado casualmente se os produtos são falsos, a criança insiste que são mais baratos e igualmente eficazes de qualquer maneira. Bailey sorri, dizendo que o mercado negro está realmente desenfreado. Ela parece estar bem ciente das atividades ilegais. Nenhuma farmácia ousou se instalar lá apesar da população, mas agora uma empresa o fez. Naturalmente, sua família é um dos nomes que querem uma fatia dos lucros e deseja supervisionar como as pessoas que fundaram a própria cidade. Se ele for para lá, ele entrará na força representando sua estimada família. Enquanto ele está pensando nisso, uma van de repente acelerou em direção a eles e parou bem na frente. Todos olharam para o veículo em confusão, incluindo Seng, que ainda estava vendendo. De repente, a porta se abriu e vários policiais saíram. Eles correram em direção à criança que estava de costas para a parede, capaz apenas de gritar em choque enquanto estava cheia de medo. Sem hesitar um segundo, um policial levantou o cacetete e bateu no rosto dele, fazendo rolar pelo chão. Sua bochecha estava vermelha e ardendo, mas os homens já o estavam levantando pelo cabelo. Enquanto ele chorava e lutava para se libertar, Rovel perguntou quem eram os homens violentos. Segundo Bailey, eles são o esquadrão de patrulha de Ashen. Eles eram ainda mais rudes que os guardas da prisão do Reino Humano, e o líder deles estava prestes a chegar. Um carro preto chegou em alta velocidade, e os dois observaram enquanto Cor abria a porta para receber o capitão no local. Mathion, vice-capitão do primeiro esquadrão do Bureau de Patrulha, saiu. Cor elogia Macian, dizendo que o plano do capitão os ajudou a pegar o culpado, e é severamente lembrado de que ele é o vice, não o capitão. Apesar disso, o policial insiste que ele é o único que reconhece como chefe. O homem mais velho o encara no início, mas acaba sorrindo, incapaz de esconder sua felicidade. Dito isso, ele é uma pessoa insignificante demais para que Bailey o conheça.
O vice-capitão caminhou em direção a Seng, que ainda estava pendurado pelo cabelo, e perguntou se ele era o alvo deles. Olhando para cima, desamparado, ele pergunta por que está sendo preso. Machin levanta o pacote prateado de remédio ilegal, confirmando que foi ele quem o vendeu. Ele tem a chance de se explicar depois de ser pego em flagrante. Ao ver Cora, ele percebe que foi uma armação e tenta argumentar, mas é informado de que vender produtos de baixa qualidade pode resultar em sua execução no local. As lágrimas continuaram a escorrer enquanto ele atestava a eficácia do remédio. Com isso, ele basicamente admitiu que é o dono das falsificações. Mercadorias sem selos oficialmente aprovados são consideradas perigosas para a saúde pública. E assim, Machin vai embora e diz aos policiais para o levarem. Estava acabado. Agora que o garoto estava com o esquadrão de patrulha, ele certamente seria espancado até a morte. A declaração objetiva faz Rose virar e olhar para a criança que ainda fazia o possível para escapar de suas garras. Em lágrimas, ele promete não vender mais e implora para que o deixem ir. Infelizmente, não havia espaço para arrependimento no mundo cruel em que viviam. Sean quer viver, sabendo que sua mãe ainda está esperando por ele em casa. Holly observava atentamente enquanto ele implorava por sua vida, lembrando-se das outras crianças que também lhe pediram para salvá-las. A lembrança o atingiu em cheio e ele tremeu de emoção. Incapaz de se conter, ele surpreende Bailey e começa a andar para frente, colocando-se entre o vice-capitão e seu carro. Matt ergueu a sobrancelha para o desafiante. Ele se curvou, dizendo que o garoto é seu amigo e pedindo educadamente por misericórdia. Infelizmente, ele não tinha paciência para tais assuntos e questiona por que concederia tal favor a um estranho desconhecido. Isso faz Rose sorrir e se virar para Bailey, perguntando se a oferta de antes ainda está de pé. Ela confirma que sim. Satisfeito, o jovem diz ao vice-capitão para ouvir suas palavras com atenção. Ele estava pedindo o favor como capitão do primeiro esquadrão do Bureau de Patrulha. A declaração ousada e inesperada pega todos os policiais de surpresa. Encarando os olhos de Machin com confiança, Rose se lembra de ter ouvido que ele é o vice-capitão do esquadrão e acrescenta que ele pode ser seu superior direto. Cora sussurra, perguntando-se se as palavras do estranho poderiam ser verdadeiras, mas sua dúvida por si só é suficiente para merecer um olhar mortal de seu líder. O veterano semicerra os olhos, calculando as chances de o garoto ser o verdadeiro capitão. Nesse momento, ele avista Bailey pelo canto do olho, e a presença de alguém da família Xingxi pode muito bem confirmar isso. Juntando as mãos educadamente, ele pergunta à garota se ela é da família nobre. Ela questiona secamente se ele é sequer digno de falar com ela. Suas palavras o silenciam, e sua voz só retorna quando ela pergunta se ele tem um documento oficial para as funções que está executando. Informada de que estão respondendo a denúncias de alguém vendendo remédios ilícitos, ela diz que a rua sempre teve tais atividades acontecendo e questiona por que, de repente, eles estão tão determinados a perseguir. O vice-capitão argumenta que eles nunca tiveram uma farmácia adequada antes, pois nenhuma esteve disposta a vir desde o grande incêndio há 50 anos. Por causa disso, o Bureau tem sido compreensivo com os cidadãos e nunca proibiu o contrabando. As coisas estão diferentes agora. A corporação farmacêutica Pássaro de 9 Cabeças abriu uma loja em Oshin. Com remédios legítimos agora disponíveis para os residentes, eles não podem mais permitir a existência de vendedores ilegais. Olhando para Seng, ele diz que tais criminosos podem ser condenados à morte e que ele está apenas seguindo os regulamentos. Machin não tinha intenção de dar moral ao novo capitão, já que seus subordinados também estavam apenas seguindo as regras oficiais da força. Holly pergunta o que aconteceria se ele usasse sua autoridade para fazer o que quisesse, mas isso não será possível, já que nenhum deles foi notificado de sua nomeação. Assim que ele assumir oficialmente seu cargo, o vice-capitão será o primeiro a parabenizá-lo. Mantendo sua posição, Machin manda seus homens levarem o garoto, então eles seguem suas ordens e empurram Sean para a van, apesar de seus apelos. Bailey se moveu, aparentemente pronta para começar algo, mas Rovel a segura e diz para ela não ir. Ela fica chocada por ele estar disposto a deixar isso passar. No entanto, ele sabe que isso acontecerá muito e que não pode contar sempre com a família dela. Os dois deixam os policiais irem por enquanto. Afinal, o importante é que ele se identificou e causou alguma agitação. Mason deve estar desconfortável, e considerando que ele é corajoso o suficiente para ir contra Bailey, seu apoiador não deve ser alinhado à família dela. Em seguida, ele terá que jogar com eles lentamente. De volta à residência da família Xingxi, Rose sentou-se ao lado de Bailey vestindo um uniforme de policial. Dan o encoraja a ser cuidadoso e a usar o caos para fazer um nome para si mesmo. Após agradecer a Ancestral por seu apoio e orientação, ele é lembrado de voltar com frequência e considerar a mansão como sua casa. Com isso, ele estava pronto para partir em sua nova jornada.
Enquanto isso, Luke estava na frente do quarto de Aro, perguntando se ele gostaria de conhecer o recém-chegado antes que ele partisse. O chefe do clã não tem interesse em falar com alguém que não causou nenhuma agitação, mas está disposto a fazê-lo caso ele prove seu valor para a família. Os dois estavam do lado de fora do portão da família. Surpresa por ele estar realmente indo, Bailey admite sentir um pouco de admiração. Rove argumenta que deve haver algumas pessoas boas em um lugar tão populoso. Felizmente, a jovem já providenciou alguém para ajudá-lo. Ele está curioso para saber de quem ela está falando, mas ela apenas diz que ele saberá quando chegar à delegacia. Ele se vê sentado em silêncio no meio da sede do birô de patrulha. Depois de uma longa espera, o novato é finalmente chamado para se encontrar com o chefe. Em posição de sentido e prestando uma continência firme, o recém-chegado parou na frente do chefe para se apresentar. Lá, o Gil encarou com um olhar observador e passou a elogiar seu comportamento preciso e rápido. Ele dá uma olhada no arquivo do jovem e analisa seus detalhes, mas não há muito a saber sobre ele em seus registros. Afinal, ele costumava ganhar a vida na nação marcial imortal. O chefe menciona como ele supostamente salvou a jovem da família Xingxi, mas ele permanece humilde e nega vagamente o feito. Holly é avisado para não ficar tão nervoso, pois o chefe tem alguns laços com a família. Questionado se ele é bom com armas de fogo, ele admite que não é, mas promete treinar duro. Com isso, ele é oficialmente nomeado capitão do primeiro esquadrão e é instruído a ser amigável. Ao-Shin, embora sob o domínio da Cidade Fria, tem um alto grau de autonomia. O ambiente é complexo, então ele deve ser cuidadoso e se adaptar bem. Informado de que está lá para facilitar o trabalho do chefe, Volji fica na expectativa com o recém-chegado. Embora ele avise que lidará com ele sem hesitação, se necessário. Tudo estava resolvido agora, e havia um subordinado do lado de fora da sala esperando para levá-lo ao seu esquadrão. Quando ele abre a porta, Hou ouve uma voz familiar e se surpreende com quem ele vê esperando por ele. Gira sorriu radiante, apresentando-se como sua subordinada. Hou reconhece a empregada que deveria estar ao lado de Bailey. Para sua surpresa, ela diz que nasceu e foi criada em Oshin, e é por isso que está bastante familiarizada com o funcionamento das coisas lá. Enquanto se oferece para lhe mostrar a sede, ela compartilha que seu irmão mais velho costumava ser um policial quando ela era criança. Ele começa a perguntar algo, mas ela já sabe que ele está curioso para saber por que ela se tornou uma empregada. Afinal, entrar para a força parecia ser um trabalho bastante lucrativo. A garota alegre perde o brilho nos olhos por um momento, e ela diz que já considera seu irmão morto. Ele não esperava uma declaração tão sombria, mas com base em como ela fica em silêncio depois, ele se pergunta se disse algo errado. Não é isso. Se ele não tivesse mencionado o irmão dela, ela quase teria se esquecido dele. Holly se oferece para pagar uma refeição para eles e a incentiva a se reconectar. Infelizmente, o irmão desapareceu durante uma missão há anos. Ele entende a dor dela, pois também passou por algo semelhante a perder a família, despedidas demais. Voltando ao assunto, ele não vê necessidade de se prender a coisas tristes. Se ela permitir, ele quer agir como seu irmão mais velho a partir de agora. Sua declaração sincera faz a jovem corar, mas ela aceita de bom grado a oferta e começa a contar com seu novo irmão. Agora, era hora de continuar com o passeio que eles combinaram. Ela nota a localização de certas salas enquanto caminham. Eles chegaram ao arsenal e viram prateleiras cheias de dezenas de armas de fogo pesadas. Ele não esperava que a agência e as favelas estivessem tão bem armadas. É natural que ele não saiba disso. Facções de gangues do mercado cinza pagam tributos pesados à agência todos os anos, e isso é usado para ajudar os oficiais a evitar que as coisas se tornem caóticas demais. Isso faz sentido para ele. Nesse momento, a conversa deles é interrompida por risadas altas de uma sala próxima. Ele pergunta por que está tão barulhento e é informado que é o seu esquadrão. O novo capitão fica chocado. O ás de espadas é jogado na pilha de cartas. Enquanto Hou e Giro observam de fora, Seng perguntou a Matian se o novato realmente iria ofuscá-los. O vice-capitão responde como se já tivesse aceitado a situação, mas os dois lacaios com quem ele está jogando o encorajam a ir com tudo, insistindo que ele é o único a quem são leais. Continuando a jogar, ele lhes diz que não há necessidade de pânico, já que o diretor já sabe da situação. A sala ainda estava tensa. Depois de trabalhar tantos anos e ganhar todos os méritos, ele acreditava que a posição só poderia pertencer a ele. Novamente, eles professam seu apoio e lealdade a ele. Xing cospe um cigarro para o lado e se surpreende ao vê-lo cair perto de um par de botas desconhecido. Lentamente, olhando para cima, ele vê o novo capitão encarando-o. A cena o faz levantar e saudar, mas o oficial se contém ao perceber que o vice a quem é leal ainda estava sentado. Com um ar estranho, Matian tirou os pés da mesa sem se importar e se levantou.
Começando a aplaudir, ele dá as boas-vindas em voz alta ao novo chefe do esquadrão. Holly ficou em silêncio e apenas encarou, então o veterano convidou o resto da equipe a fazer o mesmo e aplaudir. A coisa toda era claramente uma jogada de poder do vice-capitão. Ele se faz de bobo e diz que não tinha tais intenções. Não sendo novato em tais situações, o espião humano entra no jogo e chama Korra, mencionando seu baixo salário para pagar suas obrigações familiares, apesar de trabalhar há 5 anos. O oficial fica chocado e em silêncio, mas ele continua e faz o mesmo com os outros 2 oficiais que ganhavam ainda menos. Com toda a sala congelada, Hou promete alimentar seus aliados e destruir brutalmente todos os seus inimigos. Gira ficou impressionada com a jogada. Enquanto isso, a sala estava quieta e os oficiais, atingidos pela realidade, contemplavam, sem saber o que fazer. Korra se virou para Matian, esperando por algum tipo de garantia, mas Rovel não ia deixar isso acontecer e os pressionou por uma resposta. Finalmente, o oficial supostamente leal curvou-se para o vice em desculpa e caminhou em direção ao novo capitão. É uma jogada bem corajosa. Enfatizando que ele deve saber que seguir a pessoa errada é mortal, ele pergunta ao resto da equipe o que eles vão fazer. Os outros logo seguem o exemplo, incapazes de encará-lo. O punho de Matian tremia de raiva, mas ele se acalma e aceita por enquanto. Ansioso pelo que acontecerá a seguir, ele sai da sala com as sobrancelhas franzidas. Enquanto o novato sorria, Gira disse que finalmente entendeu por que Bailey deu as ordens que deu. Isso faz se perguntar o que ela disse, então ela compartilha que recebeu ordens para protegê-lo de todo e qualquer mal. Ele está cético de que uma moça tão pequena possa realmente fazer isso, mas ela apenas diz com confiança que ele entenderá no devido tempo. Korra então chamou cautelosamente o capitão. Com olhos preocupados, eles se colocaram educadamente sob seus cuidados. Ele promete que o julgamento dele será recompensado adequadamente. Por enquanto, ele gostaria de saber mais sobre Matian com as pessoas que trabalharam com ele. Seu patrocinador é Aizen, o vice-diretor de toda a agência. Quanto à sua origem, ele é o segundo mais velho dos infames 3 irmãos Ai. Eles parecem ter bastante poder e influência, mas arriscam a morte ao escolher ficar do lado do novato. Um confronto entre grandes jogadores os deixa procurando alguém em quem se apoiar. Hou-Ri pergunta por que estão se apoiando nele, então eles começam com um emblema em seu ombro. Matian deveria ter se tornado capitão depois que Aizen saiu, mas o cargo ficou vago por 1 ano, reservado para alguém escolhido pela família Qingyi. Inúmeras pessoas estavam disputando o cargo, mas uma palavra do clã decidiu tudo. Isso diz muito sobre sua força e conexões, que é tudo que importa no distrito em que servem. Em outras palavras, eles não hesitarão em traí-lo se ele perder seu valor, então ele tem que garantir que nunca caia de sua posição. No escritório do vice-diretor, Matian permaneceu curvado em silêncio e foi instruído a parar de fazer uma expressão tão amarga. Ele reclama da posição que lhe foi prometida há muito tempo. A palavra promessa faz Aizen rosnar e virar sua cadeira. O homem imponente encarou, dizendo que não se lembra de ter feito tal coisa. Sentindo-se abandonado, Matian desvia o olhar timidamente com uma carranca. Ouvindo as batidas na mesa, ele pergunta se eles realmente vão deixar o novato assumir a posição. Infelizmente, a decisão do clã Qingyi não é algo a que eles possam se opor. É uma pílula amarga, mas agora a vitória depende de conseguirem ou não trazer Hou para o lado deles. O vice-capitão não gostou da ideia de recrutar o inimigo, mas é tolice não tentar uma aliança com alguém conectado ao clã da raposa. Ele argumenta que a família nobre não está do mesmo lado que o pássaro de 9 cabeças. Aizen já sabe disso, é claro, e é exatamente por isso que eles têm que arrastá-lo para este conflito. Entendendo, Matian se curva obedientemente ao seu patrocinador. No meio da cidade, Rovel e Gira olhavam para uma casa precária, que é o novo lar que ela encontrou para ele. Ele se força a chamá-la de decente enquanto olha para os ratos ao redor. Infelizmente, é a única coisa disponível pelo preço que ele está disposto a pagar. Ela na verdade verificou vários lugares para tentar satisfazer os padrões dele, mas se pergunta por que alguém ganhando o salário de um capitão dedicava tão pouco ao aluguel. Para ele, a vida é difícil, e ele tem muito para economizar. Mais tarde, ele entregou um maço de dinheiro ao espião humano no restaurante e pediu que ele depositasse o dinheiro em uma conta na nação do Marechal Imortal. Depois disso, ele foi a uma cabine telefônica e ligou para a diretora do orfanato, dizendo que enviou algum dinheiro para manter o lugar funcionando. Ela pergunta preocupada onde ele está, já que ele os deixou sem dizer uma palavra, dizendo que não pode explicar tão facilmente. Hou apenas garante a ela que está seguro, mas fica em silêncio quando perguntado quando voltará para seus irmãos. Depois de um tempo, ele promete voltar logo e desliga. Enquanto se afasta com uma expressão séria, ele encontra Gira, que pergunta o que havia de errado. Ele ignora e vai verificar sua nova casa. No reino marcial imortal, Mui estava no meio de uma enorme plataforma.
Seu chefe pergunta sobre seus planos, pois o comitê quer ver resultados em breve. Ela lhe assegura que não é do tipo que falha. Sem querer esperar, ele insiste que o espião que ela plantou deve provar seu valor. Na verdade, ele deve ser capaz de encontrar uma maneira de obter as plantas da cidade de Qingyi, especialmente o mapa costeiro, que é crucial para a próxima operação deles. Isso a faz se perguntar o que exatamente eles planejam fazer. Como os demônios causaram tantos problemas em seu território antes, a agência decidiu que é hora de retribuir o favor e contra-atacar. Holly fica incrédulo quando recebe a ordem de conseguir o mapa de defesa costeira. Ele acabou de chegar e não deveria ser ativado por um tempo. Muya diz casualmente que não há como evitar. O comitê não confia no plano dela, então eles precisam de resultados para calá-los. Infelizmente, ela não tem tempo para desculpas e o lembra das consequências do fracasso. Isso não lhe dá escolha, então ele bate o telefone de volta no gancho e amaldiçoa sua chefe desgraçada. Furioso, o comissário soca o telefone e se afasta, desesperado para pensar em algo antes do prazo. Embora a cabine estivesse completamente destruída, Muya simplesmente sorriu para seu subordinado zangado, olhando para o logotipo da agência e dizendo que não os deixará oprimi-la para sempre. Na sede da divisão de patrulha, o vice-diretor finalmente encontra o mais novo capitão do primeiro esquadrão. Holly diz educadamente que deveria tê-lo visitado muito antes, mas Aizen não é fã de formalidades e na verdade gosta de jovens talentos como ele. O novato argumenta que é propenso a erros e até mesmo entrou em conflito com Matian recentemente. Isso não é novidade para o vice, então ambos ignoram como uma pequena briga entre colegas. Prometendo fazer o vice trabalhar direito a partir de então, Yozun acrescenta que é um caso que ele gostaria que o capitão assumisse. Ele fica feliz em assumir uma tarefa. Eles identificaram um esconderijo de remédios ilegais, um armazém perto do rio. O trabalho dele é desmantelá-lo imediatamente. Embora seja uma ordem pesada, mais breve, Hou saúda obedientemente seu oficial comandante. Jiro estava sentada no canto da sala do esquadrão, em silêncio enquanto os membros a encaravam com olhares lascivos. Korra faz um comentário sórdido sobre ela e é avisado de que ela pode ouvir, mas ele acredita que ela não passa da gatinha mimada do capitão. Ele percebe que ela está o encarando diretamente nos olhos e começa a gaguejar quando a garota, com olhos estranhamente vazios, pergunta se ele está falando dela. Sua postura muda completamente quando ela lhe diz para ter cuidado com o que fala e ele sente um vento forte passar por seu corpo. Nesse momento, Hou entrou e anunciou que eles tinham uma nova missão. Gira levantou-se de um pulo, encantada por finalmente ter algo para fazer e se pergunta que tipo de missão é enquanto segue o capitão. Ainda sentado em choque, Korra deu um pulo quando sua xícara de café de repente se partiu. Os outros exclamam ao perceber que foi obra da garota e rapidamente seguem o superior que não querem deixar esperando. Ele se levantou e olhou para suas roupas sujas, envergonhado. De volta à casa do clã Xingue, Bailey chorava descontroladamente na frente da grande ancestral, obviamente querendo que ela fizesse algo a respeito. Dana pergunta o que a jovem estava fazendo e lhe dizem que é sufocante demais ficar sozinha em casa o dia todo. Seus dois amigos estavam patrulhando e ela não tinha mais nada para fazer. Dito isso, foi ela quem enviou Gira para proteger Hou em primeiro lugar, mas agora ela se arrepende de não ter ido lá para fazer isso ela mesma. Ela imagina os dois desenvolvendo sentimentos depois de se aproximarem demais. Um pouco surpresa, Dana pergunta se ela realmente se apaixonou pelo jovem. Corando, Bailey nega completamente a alegação, mas protesta firmemente quando a ancestral considera juntar Hou e Gira. Ela é pega na sua mentira e apenas pergunta se ele gostaria de alguém como ela. Sua falta de confiança não é algo que ela, uma Asan do clã Kinkoi, deveria dizer como uma guerreira de primeira categoria. Se ela gosta de alguém, deveria ser corajosa e ir em frente de qualquer maneira. Isso lhe dá clareza de que ela precisa, e a velha senhora vê que ela está considerando seriamente desta vez. Ela já conheceu tantos homens talentosos antes, mas nunca agiu dessa forma. Bailey argumenta que o jovem aparentemente estoico era diferente dos outros. Ele não é rude, bajulador ou distante, e estar com ele parecia natural. A garota se apaixonou perdidamente. Infelizmente, a origem de Holly é bastante simples para o clã deles. Embora ela possa não se importar com isso, a opinião deles não importa realmente. No fim das contas, o que importa é a atitude do pai dela em relação ao assunto. Ela tenta protestar no início, mas fica em silêncio após um momento. Como chefe do clã, o futuro deles juntos depende inteiramente dele. Tremendo de frustração, ela diz que não quer acabar em um casamento sem alegria como suas irmãs. Seus sentimentos são para ela decidir. Com olhos determinados, ela sai e atravessa a casa deles. Ela se depara com Luke, que parecia estar esperando por ela. Pega de surpresa, a jovem pergunta se havia algo de errado e é informada de que o chefe do clã gostaria de falar com ela. Não é algo que ela queira fazer,
mas não tem outra escolha a não ser atender à convocação. Na frente do quarto de Aro, o intendente anuncia sua presença. Dizem para ela entrar e ela é imediatamente recebida pelo símbolo imponente que exigia solenidade. Há muito tempo, Bailey se ajoelhou silenciosamente diante de um fogo solene, de luto e chamando baixinho por sua irmã que acabará de falecer. A placa memorial estava lá enquanto a jovem culpava seu pai por forçá-la a um casamento arranjado. Nesse momento, as portas se abriram, quebrando o silêncio. Ela olhou para trás e encarou seu pai, que a encarou de volta. Quando ela se virou, Aro avançou, sem se preocupar em fechar a porta, e acendeu alguns bastões de incenso para erguer junto à sua cabeça. Recusando-se a encontrar seus olhos, ela diz que não há necessidade de fingir. Ele coloca os bastões junto à placa e argumenta que perdeu uma filha assim como ela perdeu uma irmã. Isso a enfurece, que grita e diz que ele não tem o direito de dizer tais palavras. Afinal, ela morreu depois que ele a sacrificou para o ganho da família. Ele a olhou com pena e suspirou em resignação. Olhando para a placa novamente, ele afirma que era simplesmente o destino dela passar por aquilo, uma declaração que Bailey não consegue acreditar que acabou de ouvir. Assim, ele enfatiza que era o destino dela. Como alguém nascido em sua família, ela questiona quem decidiu lhe dar um destino tão ridículo e terrível. Sua irmã sempre ouvia, incapaz de escolher, mas foi assim que ela acabou. Aro dá um tapa tão forte no rosto da filha que ela cai no chão e revela que não foi ele quem a empurrou para o inferno. Foi ela, Bailey. Isso a faz se levantar em uma confusão raivosa. Finalmente, ele compartilha que era ela quem originalmente deveria estar envolvida no casamento arranjado, mas sua irmã tomou seu lugar por causa dela. Lágrimas caíram ao ouvir isso, e ela pôde se lembrar de sua irmã mais velha abraçando-a com um sorriso, dizendo-lhe para viver sua própria vida. A pobre garota não consegue parar de chorar enquanto pensa nela. Logo, ela estava soluçando e lamentando. Por outro lado, Aro diz que era hora de ela terminar o que foi começado. A declaração era absurda, mas ele estava determinado a fazer o que fosse necessário pelo bem do clã, mesmo que significasse sacrificar outra filha. Bailey parou em frente aos aposentos de seu pai com uma expressão fria. Reunindo sua determinação, ela empurra a porta e entra no quarto. Com os dois agora se encarando, Luke fecha a porta com uma reverência profunda. Assim que seus olhares ardentes se encontraram, Aro confirmou que sua filha finalmente havia retornado. Ela partiu e se juntou à corporação por 3 anos, desaparecendo sem uma palavra. No entanto, ela não vê nada de errado no que fez e se recusa a ser sua ferramenta. O chefe do clã não podia acreditar no que estava ouvindo, então a jovem questiona se suas palavras são falsas. Ele insiste que ela deveria ter entendido seu dever como uma filha de seu clã. Em vez disso, ela fugiu para a nação humana para realizar missões e foi pega. Qualquer coisa que ela dissesse lá poderia tê-los arrastado junto com ela. Ela lhe diz para relaxar, garantindo que não disse nada. Já que ela está de volta agora, seu pai tem mais ideias, mas ela fala antes dele e jura matar qualquer um com quem ele a quise. Ele fica enfurecido com suas palavras imprudentes. Surpreendentemente, ele se acalma e pergunta quais são os planos dela para a vida. Assim que ela compartilha sua intenção de se juntar às tropas de Westgate, suas orelhas se aguçam, já sabendo que ela está fazendo isso para se aproximar do rapaz que trouxe. Bailey admite abertamente que ele está certo. De qualquer forma, ele está usando Hall para causar problemas e dar-lhes uma desculpa para intervir, mas eles ainda não descobriram quem é o verdadeiro fornecedor. Embora Aro esteja surpreso que ela saiba disso, a jovem diz com confiança que sabe muito mais do que isso. 5 anos atrás, sua incursão no distrito falhou, e nem ele nem o clã Long conseguiram o que queriam. Ainda assim, a coisa toda causou a morte de sua irmã e de inúmeros membros da raça demoníaca. Enquanto isso, as pessoas por trás disso saíram ilesas. Ele fica em silêncio em meio às alegações, então ela diz para ele enviá-la para lá e talvez ela possa terminar o que ele não conseguiu fazer. O chefe pergunta se ela realmente sabe o que eles estão tentando realizar. Bailey está confiante de que sabe. Eles querem eliminar as drogas ilegais e controlar a população monopolizando os produtos farmacêuticos. Fazendo alguns cálculos em sua cabeça, ela diz que já se passaram quase 100 anos desde que perderam o controle. Para ser preciso, já se passaram 103 anos e 4 meses desde que o Rei Raposa foi derrotado e contido pelo Senhor de 10.000 demônios. Desde então, a cidade de Qingyi não era mais a cidade sagrada de seu clã. Era enlouquecedor pensar na quantidade de tempo que se passou. Com um suspiro profundo, o chefe do clã se enche de raiva e determinação para reconquistar a glória que lhes pertence. Bailey já sabia do objetivo de seu pai, mas ele está mais determinado do que o esperado. Aro diz que ela eventualmente saberá qual é o plano dele, mas ainda não, e então aprova seu pedido para se juntar às tropas de defesa do Portão Oeste. A jovem se vira para ir embora, mas é subitamente parada por seu pai. Perguntada se ele tem mais alguma instrução,
ele ordena que ela fique longe de Oshin, pois o que está para acontecer está além de seu controle. Ela pergunta monotonamente se esta é a maneira dele de demonstrar preocupação, mas ele apenas grita e manda que ela desapareça. Mais tarde, Bailey chega à base das tropas de defesa do Portão Oeste. As pessoas estão reunidas e alinhadas, chamadas para serem apresentadas à nova comandante do 3º Batalhão. O vice-comandante diz a todos para lhe darem uma calorosa salva de palmas, mas os soldados abaixo ainda não conseguiam acreditar que seriam liderados por uma mulher. Xi sentiu mesmo e pensou que ela já tinha se mijado de medo. No entanto, ela simplesmente os encarou antes de voltar o seu olhar para o vice-comandante. Ela sabe que isso deve ser uma pegadinha de iniciação deles. O 3º Batalhão está cheio de arruaceiros que já espantaram outros comandantes. Infelizmente para eles, isso não funcionará com alguém como ela. Ela já terminou de falar e gostaria de resolver as coisas da maneira correta, então de repente aponta para o vice-comandante que está confuso e não entende o que ela quer dele. Bailey o desafia para uma luta e promete ir embora se perder. Se ela vencer, eles terão que seguir as ordens dela sem mais perguntas. Ele balança a cabeça e tenta dissuadi-la da ideia ultrajante. Afinal, ele não pode arcar com as consequências de machucá-la, que tem braços e pernas tão pequenos. Nem sequer haverá glória em vencer uma simples mulher. Ela zomba dele, sarcasticamente, chama o vice-comandante de covarde. Já que ele não vai dar o primeiro passo, ela avança dizendo para ele não a culpar. Ele se surpreende uma vez com a velocidade dela e novamente quando um golpe o faz cambalear para trás com a força. Embora ele não caia, seu rosto ficou ferido na troca de golpes, e os subordinados assistindo abaixo ficam atordoados por ela ter conseguido acertá-lo. Eles torcem e dizem para ele não perder para uma mulher. Respirando com dificuldade, incrédulo, Shazi grita e pergunta se a novata é realmente louca. Ela ri e pergunta se ele pensou que ela estava brincando antes. Se ele não levar as coisas a sério, ele pode realmente morrer durante a luta deles. Ele treme de raiva e se prepara para lutar. Seguindo a ordem da comandante, o vice-comandante avançou com uma ferocidade implacável, atacando seu alvo e anunciando que não tinha mais intenção de se segurar. No escritório do vice-diretor da divisão de patrulha, Yozun olhava para longe enquanto Matian perguntava se ele realmente permitiria que Hou cuidasse da apreensão de drogas ilegais. Cansado de suas perguntas, ele nem o encara e sugere que ele use mais o cérebro. Eles lidam com os traficantes ilegais na rua há anos, e é seguro dizer que não fizeram um bom trabalho em reprimi-los. Afinal, há um fornecedor oculto controlando a rede de distribuição, e eles terão que pegá-lo se quiserem desmantelar toda a operação. É exatamente por isso que ele está enviando Hou para o ponto de extração. Mason fica surpreso, pois suas palavras indicam que ele já tem uma pista sobre a pessoa por trás de tudo. O informante que ele infiltrou nas fileiras deles finalmente se aproximou do círculo interno. Depois de conhecer o cérebro da operação, ele relatou o local do encontro de volta para ele. O vice-comandante ainda está confuso sobre por que não foi enviado em vez do garoto e é informado de que alguém tão importante quanto ele não deveria fazer missões de alto risco. As palavras de enaltecimento lisonjeiam um homem mais velho, que rapidamente muda seu tom. Ele se pergunta qual é o próximo passo. Eles reunirão uma força poderosa e cercarão completamente o local-alvo. Enquanto Matin saudava, a luta no 3º Batalhão ainda estava acontecendo. Vendo sua oponente desviar de seus golpes repetidamente, Xi pergunta se ela vai continuar pulando como um coelho. Argumentando que ela pode ser a coelhinha mais durona que ele já conheceu, Bailey é informada para continuar pulando se quiser viver. Ele lança uma onda de cortes com suas garras afiadas, mas ela amortece e anula completamente o dano com suas 9 caudas grossas. Ao abri-las, ela se revela completamente ilesa, e ele fica chocado que suas garras de aço não conseguiram nem deixar um arranhão em seu corpo. Ela se pergunta se ele já terminou de exibir seus golpes mortais. Se isso é tudo que ele tem, então ela pode muito bem começar a revidar. Ele transbordava de raiva, ainda se recusando a perder para uma demonia. A plateia diz a ele para derrotá-la de uma vez, sem se segurar. Soltando um rugido ensurdecedor, ele avançou e desferiu um soco em sua cabeça, mas ela se abaixou perfeitamente para desviar e contra-atacar com um golpe de palma em seu peito. Não foi forte, mas seu coração sentiu todo o dano e quase parou de bater. Ele é nocauteado com aquele único golpe levantado do chão com um só braço, erguido para que todos vejam. Os soldados não podiam acreditar que ele foi derrotado tão facilmente. Sorrindo para eles, Bailey pergunta se mais alguém queria desafiá-la. Esperando por uma resposta, Bailey ri e pergunta se todos ficaram com medo de repente. Depois de trocarem alguns olhares de compreensão, os homens se ajoelharam e juraram lealdade absoluta à comandante do batalhão. Satisfeita, ela diz que é uma honra trabalhar com todos eles, depois se vira para o vice-comandante, sugerindo que é hora de ele acordar. Seus olhos estavam fechados, seu corpo inteiro tremia.
Com o fato de que ele estava fingindo estar inconsciente revelado, ele humildemente se joga no chão como o resto dos homens. Perguntado se ele se rende, ele se entrega completamente e jura obediência total a ela. Assim que ela mandou ele se levantar, a enorme torre do sino começou a tocar continuamente. Ainda nova nisso, Bailey pergunta o que é aquilo. É o sino de comando do grande batalhão, sinalizando que eles têm uma missão. Um mensageiro chegou, dizendo que eles têm ordens para se equipar e ajudar a reprimir rebeldes. Ela está cética sobre a missão, mas não há detalhes e eles devem se coordenar com o departamento de patrulha. A menção do departamento a faz sorrir. Enquanto isso, X se apressa para se mover, pois atrasar a ação é punível com a morte. Ela saberá quando chegar lá, mas Bailey está curiosa para saber se está relacionado a Hall. Com isso, ela ordena que seus homens se preparem e saiam, ao que eles saúdam em obediência absoluta. Ao mesmo tempo, o primeiro esquadrão da divisão de patrulha corria pelas ruas. Deixada atrás com 2 dos oficiais, Gira pergunta se está muito quente porque eles estão suando tanto. Eles suam mais e ficam vermelhos ao ver a bela oficial, então Hall diz para ela parar de provocá-los. Ele então puxa a conversa e pergunta sobre suas vidas pessoais. Um deles tem 2 filhos, sendo o mais novo uma filha. Ele considera o subordinado abençoado, e o outro intervém, cobrindo sua filha de elogios. Eles são encorajados a trabalhar duro e esperar por dias melhores. Tudo o que ele pode pedir é que seus filhos cresçam sãos e salvos. O capitão pergunta ao outro oficial desta vez, agora sobre a perna ruim de seu pai. É um problema antigo que o deixa com uma dor insuportável durante as estações frias. Felizmente, eles estão em uma situação melhor. Desde que Hall aumentou o salário deles, eles podem até andar de cabeça erguida com orgulho agora. Ele está confuso sobre por que eles estavam sofrendo tanto, apesar de estarem sob o comando de Matian. Os 2 ficam quietos, incapazes de falar, então Cora revela que eles tinham que pagar um tributo regular ao vice-capitão. Ele não podia acreditar no que ouvia. Era uma espécie de taxa de proteção que eles tinham que pagar todo mês. Apesar de serem tratados como animais de estimação, eles ainda eram forçados a abrir mão de seus salários. A notícia dos maus tratos pega Hall de surpresa. Enquanto isso, os oficiais ficaram em silêncio enquanto o carro acelerava pela estrada. Ele perguntou para saber exatamente quanto era a taxa mensal deles. Varia por pessoa, mas para Cora, era 50% de sua renda mensal. Os 2 que entraram depois dele dão pelo menos 70% todo mês. Eles ficam paralisados com a revelação, enquanto o novo capitão exclama em choque e incredulidade. Ele pergunta por que eles deixavam um vice-capitão tão cruel fazer isso com eles. Infelizmente, eles não tinham escolha, pois ser aceito na força já era uma bênção. A desobediência poderia levá-los a morrer nas ruas sem emprego. Eles sem dúvida tiveram uma vida muito difícil até recentemente, e é por isso que são extremamente gratos ao seu novo capitão. Ele os libertou do controle de Mason e até deu a todos eles um aumento sem condições. Agora, todos estavam dispostos a dar suas vidas por ele por pura lealdade e gratidão. Holly fica feliz em ouvir tamanha dedicação de sua equipe. Ele confirma que eles estão gradualmente se aproximando de seu destino, que fica logo à frente do antigo distrito industrial. Preocupado por terem recebido armas de fogo, Cora pergunta qual é a missão e é informado de que é uma operação de prisão. Ele não entende de imediato e pensa que é como quando pegaram o garoto da última vez. Lembrado do incidente, Hall pergunta o que fizeram com a criança. O oficial fica com uma expressão triste no rosto. Eles o trouxeram e o torturaram, mas não conseguiram nenhuma informação útil. Quando o garoto mais tarde desmaiou de pura dor, Matian deu uma ordem a eles. Exigindo saber o que era, o capitão é informado de que o garoto foi enterrado enquanto estava inconsciente, mas ainda vivo. Até mesmo Gira exclama ao ouvir sobre o tratamento cruel. O carro inteiro fica em silêncio de culpa quando os oficiais são perguntados se todos participaram, até que Cora confirma que sim. Ela amaldiçoa todos eles, enojada com a covardia. Eles não podiam se preocupar com isso ou ser corajosos, sabendo que seriam os enterrados se desobedecessem. Suspirando de frustração, Hall jura silenciosamente derrubar Matian. Ele diz a seus homens para se concentrarem em dirigir e acordá-lo quando chegarem, então eles seguem pela estrada até alcançarem uma grande área de armazéns nas docas. Eles acordam o capitão como ele pediu, mas ele está confuso sobre o porquê de estarem lá. A doca se conecta à defesa costeira, mas está abandonada há um tempo. Com acesso a águas abertas, é o lugar perfeito para contrabando. Eles recebem ordens para estacionar secretamente e pegar seu equipamento, pois vão começar a investigar. Estabelecendo-se em um local escondido, os oficiais da divisão de patrulha saem com suas armas de fogo, navegando lentamente pela área e garantindo que não sejam detectados. Eles avistam um inimigo de guarda, aparentemente entediado com o dia lento do acordo. Com um movimento rápido, Hall agarra sua cabeça e a quebra para o lado.
Ele cai no chão sem dizer outra palavra, e o capitão sinaliza para seus subordinados avançarem. Felizmente, eles são habilidosos o suficiente para fazer o mesmo e lentamente eliminar os inimigos um por um. Na entrada, eles veem um grupo maior de guardas, então os outros são instruídos a parar por enquanto. Se eles agirem agora, alertariam muitos inimigos sobre sua presença. Questionado sobre o que deveriam fazer a seguir, Hou fica quieto e observa a área, eventualmente fixando seus olhos em um guindaste industrial. Ele tem uma ideia brilhante. Minutos depois, eles estão em cima do guindaste que se erguia sobre o armazém principal. Era uma operação séria, mas Gira não pôde deixar de suspirar de admiração com a bela vista proporcionada por seu local. Ela responde de forma brincalhona ao seu capitão quando é repreendida por se distrair. Tomando a liderança, ele desce lentamente de rapel e pousa no telhado, com os outros logo seguindo seus passos. Felizmente, eles continuam sem serem detectados. Quanto ao próximo passo, ele examina os arredores e avista uma porta para o interior. Ele diz a Cora para descer, mas eles rapidamente descobrem que a porta está trancada e não se move. Era perfeito para ele. Hou deu um passo à frente para tentar. Ele pegou sua ferramenta de arrombar fechaduras, a mesma que usou na fuga da prisão. Não leva muito tempo para ele abrir a porta para o interior. Com seu anúncio, os oficiais ficam surpresos ao ver a habilidade pela primeira vez. Eles estavam de fato no local certo e observavam de cima enquanto os alvos discutiam abaixo. Um homem relatou a intensificação da repressão do departamento em seus negócios privados. Eles já perderam tantos entregadores no espaço de alguns dias. Um homem com uma silhueta enorme ouve o relatório e diz que o confronto final entre os lados deve estar se aproximando. Cora se pergunta se essa pessoa é o chefe deles, o que é muito provável. Dito isso, Holly ainda não tem certeza de qual é exatamente o seu posto. Pode ser o momento certo para atacar, já que há apenas alguns inimigos. Além disso, é tarde demais para chamar reforços, pois eles já terão partido quando chegarem. O capitão chama os homens e diz para se juntarem ao seu ataque surpresa. Enquanto isso, Ger irá se esgueirar até a entrada dos fundos e bloquear a rota de fuga deles. Ela exclama e protesta, lembrando de que recebeu ordens para protegê-lo a todo custo. Hov insiste que não precisa da proteção dela, mas reconhece o quão forte ela é. Sendo assim, a ordem dela é não deixar uma única pessoa escapar. Suas palavras sinceras a alcançam. Comovida pela confiança sincera de Rovel nela, Gira presta continência e obedece às suas ordens. Lá embaixo, o subordinado pergunta se eles realmente vão entrar em guerra com o departamento em um momento tão ruim. Se ambos os lados puderem ficar fora dos assuntos um do outro, não será tão ruim. Ouvir isso irrita Greg. Então o homem se levanta e se impõe sobre o lacaio, que agora tremia na base. Ele se agacha para encará-lo, mostrando as cicatrizes que percorrem de seu rosto por todo o corpo. O departamento fez isso, e tentar fazer as pazes só resultará na morte deles. Finalmente entendendo, o lacaio levanta a mão em rendição e pergunta o que eles farão a seguir. Ele é instruído a dizer a todos os grandes traficantes que Greg quer o caos em Oshin. Será como há 5 anos, mas desta vez eles estarão no comando. Enquanto ninguém estiver olhando, eles matarão Aizen e as forças que o apoiam. Confirmando suas ordens, o subordinado presta continência e sai correndo para começar a trabalhar, mas um par de cilindros aparece de repente na entrada. Ele congelou ao ver a bomba de fumaça. Um momento depois, o armazém estava se enchendo com uma espessa nuvem de fumaça e muitos outros cilindros foram jogados de cima. Era uma emboscada. O subordinado olhou ao redor e usou o rádio, tentando chamar seu chefe, mas uma bala de repente atravessou sua cabeça. Ele caiu no chão, sem vida, e Hou apareceu com uma arma na mão. O tempo deles é limitado, então a prioridade é derrubar o comandante primeiro. Entendendo, os oficiais navegam pela área enfumaçada, procurando por seu alvo. A quantidade de drogas espalhadas era inacreditável. Distraído pela visão, um deles não percebe a figura ameaçadora atrás de si. Ele se vira e levanta a arma para revidar, mas não havia ninguém lá. Enquanto ele se perguntava se estava começando a alucinar, uma mão enorme avançou do lado, em direção à sua cabeça. O oficial reage e grita, informando ao capitão que está sob ataque. Greg agarra o cano de sua arma e o dobra com força bruta, dando-lhe uma cotovelada no processo, fazendo-o colidir com uma pilha de caixas. Ele perde o fone de ouvido e a conexão com seus membros. Ele consegue ouvir a voz de Hou perguntando repetidamente onde ele está e se está bem, até que o inimigo pisa completamente no dispositivo. Agora, ele estava completamente indefeso diante da força da figura gigantesca. Greg avançou para atacar, e os outros finalmente ouviram um grito agudo vindo da fumaça. As cabeças se viram, e os outros dois são instruídos a se moverem em direção à fonte do som alto. Eles estão um pouco hesitantes, mas seguem as ordens com total fé em seu capitão. Gira, ainda do lado de fora, se oferece para ajudá-los.
Ela é instruída a manter sua posição e impedir que qualquer um escape de suas garras. Entendendo, ela fica junto à porta, já tendo eliminado vários inimigos que tentaram fugir. Holly continuou a avançar, querendo empurrar o alvo da frente em direção à entrada dos fundos. Enquanto confirmavam o plano geral, um deles ouve o som de passos rápidos. Greg estava vindo na direção deles. Como um touro rápido, mas furioso, ele investiu contra o próximo oficial, que só pôde gritar de terror antes de levar um soco forte no rosto. Assim como seu camarada, seu rosto ficou destruído enquanto ele rolava pelo chão. Antes que as coisas pudessem piorar, Cora apareceu, apontando sua arma e dizendo ao inimigo para não se mover. Greg levanta as mãos, fingindo rendição, e o oficial informa ao capitão que capturou o alvo. Ao mesmo tempo, Hou estava na frente, apontando sua arma de fogo da mesma forma. Enquanto ele elogiava seu subordinado, o criminoso viu a insígnia em seus punhos e percebeu que estava lidando com o departamento de patrulha. Ele pergunta como eles encontraram o lugar, mas não recebe uma resposta, sendo em vez disso questionado se ele é o chefe da operação. Greg mais ou menos confirma que é e pergunta se Eason não podia esperar para agir contra ele. A menção do vice-diretor surpreende o capitão. A verdade é finalmente revelada quando Greg diz que ele só chegou onde está hoje. Com a ajuda do apoio do diretor, Rovell não pôde deixar de ficar chocado com o que ouviu. Eason estava sendo implicado em todo o crime da rede de drogas. Greg diz que é natural, pois não sobreviveria sem o apoio do departamento. Da mesma forma, o vice-diretor não alcançaria sua posição sem o dinheiro das drogas. Mas por que ele iria querer se livrar do homem que controla a operação? Na verdade, a razão pela qual foram enviados para lá é para se livrar de Hou e de mais ninguém. Com a morte dele, o clã Kinkoi perderá sua influência em Oshin. Greg avança e Korra bravamente ameaça atirar se ele der mais um passo, mas ele não se importa. O capitão foi enganado a pensar que ele é o caçador na situação, quando na verdade, ele é o cordeiro esperando para ser abatido sem nem mesmo saber. O criminoso desapareceu de repente de onde estava. Antes que pudessem reagir, ele reapareceu atrás de Cora. O oficial é avisado para se mover, mas já era tarde demais para se proteger completamente. Ele consegue levantar sua arma para diminuir o impacto, mas ainda assim é arremessado contra as paredes. Hou abre fogo contra o inimigo que se move com uma velocidade incrível para desviar enquanto se aproxima firmemente. Quando ele está perto o suficiente, seus dedos se transformam em garras que cortam a arma nas mãos do oficial. Seus olhos se arregalaram em choque. Ele deve entender agora que foi enviado para lá apenas para ter uma morte tola. Greg golpeia com força, tanto que o chão sob eles desmorona. Para sua surpresa, não havia ninguém lá. Hou recuou com sucesso. Sem um arranhão, ele pergunta o que acontecerá se não conseguir matá-lo. Garantindo que isso não acontecerá, o inimigo conjura uma bola de energia faiscante e grita maniacamente enquanto dispara um raio demoníaco no capitão. Com um olhar focado, ele desvia e corre pela parede, ganhando distância suficiente para circular o alvo. Pensando que ele é apenas mais um peão, o humano começa a usar seus poderes demoníacos também. Ele ataca, mas atinge o braço duro do criminoso. Após o bloqueio bem-sucedido, Greg aproveita a abertura para liberar raios de energia de seus olhos, que então atingem seu inimigo bem no rosto. Com a cabeça queimando, Hou é arremessado para trás. Ele fica no chão por um tempo. Seu inimigo promete vingá-lo e matar Eisen mais cedo ou mais tarde. Embora a batalha parecesse ter acabado, o humano fechou os olhos com força e começou a brilhar em dourado. Seus olhos se abriram com uma luz ofuscante e seu corpo flutuou no ar, transbordando uma energia familiar, mas estranha. Greg conseguiu reconhecer como uma técnica do clã humano, mas não tem ideia de por que ele, como um demônio, é capaz de usá-la. O corpo de Hou brilhava e ardia com um poder aparentemente divino. Com um alto grito de guerra, ele libera ainda mais sua força, quase cegando seu inimigo apenas com sua aura. Agora, ele estava pronto para lutar de igual para igual. O capitão perguntou ao criminoso se o acordo que Eisen ofereceu vale a pena morrer. Greg na verdade sorri para ele e mostra que não é do tipo que se intimida. Quanto à sua pergunta, a resposta dependerá de quão forte o oficial é. Alguns chutes lançam várias rochas duras para frente. Observando e esperando o momento certo, Hou as afasta com uma única mão, quase sem suar. O inimigo tenta algo com pedras novamente, desta vez reunindo-as para fazer um rochedo enorme. Ele o atira no humano, que estava pronto para mostrar ao demônio uma das técnicas de punho do seu clã. Ao fundir a durabilidade de seu corpo demoníaco com suas técnicas humanas, seu poder aumenta ainda mais. Como antes, a energia parecia transbordar de seu corpo. Assumindo a força de uma besta feroz, ele avança para encontrar o rochedo. Nada acontece no início e eles mal se tocam, mas o enorme amontoado de rochas parece despedaça. Greg o encarou enquanto as pedras voavam em sua direção.
Ele acabou de testemunhar o punho do tigre, uma das 12 formas. Ele não esperava ver um membro do clã demônio usando uma técnica pertencente aos humanos. Sendo assim, ele mudou de ideia e decidiu capturá-lo, para que possa estudar o inimigo minuciosamente. Os dois homens trocam algumas palavras provocadoras durante a luta. Agora, era a vez de Greg lhe ensinar uma lição, então ele lentamente mudou sua forma para uma criatura temível. Uma cauda apareceu, garras afiadas cresceram e escamas vermelhas e duras começaram a cobrir seu corpo. Ele estava se demonizando. De pé como um ser completamente diferente, ele desarrou para vir e mostrar tudo o que tem. Sua verdadeira forma liberou tanta intenção assassina. Nesse momento, a cabeça do demônio balançou para o lado com uma explosão inesperada. Ambos se surpreendem e se viram para ver Cora, suando enquanto segura uma arma que ainda fumegava. Fervendo de raiva com a interrupção indesejada em sua luta, Greg o encarou e atacou. Para a surpresa de Greg, Hall facilmente acompanha sua velocidade e o segue. Antes que ele pudesse alcançar o oficial subalterno, determinado a proteger seu subordinado, o capitão chuta o inimigo e o para em seu caminho. Enquanto os dois se distanciam por enquanto, o demônio tem a oportunidade de preparar outro ataque. Os membros da patrulha olhavam, antecipando seu próximo movimento, quando o inimigo de repente lançou um sopro de fogo ardente contra eles. É um poder inesperado, mas Hall reage e assume sua forma de lobo para revidar. Olhando para as chamas, ele respira fundo e solta um uivo poderoso para afastá-las e extinguir o fogo. Seu inimigo fica espantado por ele ter conseguido resistir ao seu poder. Agora, era a hora de testar a força do corpo do pequeno. Ele avançou e desferiu um soco, seguindo com uma cotovelada na lateral. Ambos os ataques são esquivados sem muita dificuldade, mas eram apenas distrações que permitiram que a cauda de Greg se enrolasse em sua perna sem ser detectada. O apêndice o lançou e o fez colidir com as paredes do armazém. Enquanto Hall se levantava reclamando do ataque surpresa, o demônio já estava acima dele e pronto para atacar. Farto de suas habilidades irritantes, o homem-lobo levantou os braços e rosnou, dizendo que era hora de lhe mostrar a antiga técnica de punho. Ele desvia e junta 2 dedos dobrados, usando-os rapidamente para atingir um ponto específico no alvo. Antes que o inimigo pudesse reagir, ele circulou para as costas de Greg e agora cerrou o punho com força, desferindo 6 golpes precisos em seu corpo. Quando ele saltou para trás uma grande distância, o enorme demônio se virou, zombando de seus socos fracos que mal arranharam suas escamas. Hall observava, ofegante e exausto, enquanto o criminoso se gabava de ele ter desperdiçado uma oportunidade de ouro. Nesse momento, o corpo de Greg tremeu, e os socos retardados finalmente atingiram seus pontos de pressão com força. Logo, ele estava tossindo as tripas e questionando o que o oficial fez com ele. Não foi nada demais, ele apenas pressionou alguns pontos de acupuntura. Greg não sabe sobre os pontos de acupuntura que seu inimigo estava falando, então Hall diz francamente que ele apenas pressionou algo importante em suas costas e que ele sentirá o peso dos efeitos em breve. O demônio fica cético no início, mas suas palavras se provaram verdadeiras e de repente ele está cambaleando e gritando de dor. Ele está ofegando muito agora, com as costas cobertas de feridas abertas. Deve doer, considerando que seus meridianos já se romperam. Embora isso seja verdade, não era nada comparado à memória dolorosa da cicatriz em seu rosto. Lembrando-se das chamas ardentes, ele se ergue e pede para ver o que mais o inimigo tem a oferecer. Dito isso, ele pode morrer se acertar outro golpe em seu ponto vital. Hall se agacha e desaparece de onde estava. Num piscar de olhos, ele desfere um golpe por trás, mas Greg antecipou e desviou perfeitamente, até mesmo contra-atacando com o balanço pesado de sua cauda. Ele bloqueia bem levantando as mãos a tempo, mas isso deixa seu corpo aberto para um soco grande e forte. O golpe tira o ar de seus pulmões e o faz rolar pelo chão. Hall estava de alguma forma perdendo e só tinha mais um golpe em seu tanque. A durabilidade de Greg era insana, e ele continuava lutando apesar dos ferimentos óbvios em seu corpo. Como se para provar ainda mais sua força, ele agarrou seu braço e o arrancou com um grito alto. Ele não podia acreditar na visão ridícula do demônio abrindo a boca e mastigando seu próprio membro. Isso permite que ele se recupere de seus outros ferimentos e recupere sua resistência. Agora, ele se sentia ainda melhor do que quando começaram a batalha. Com uma velocidade incrível, ele desaparece de seu lugar e aparece bem ao lado de Hall, acertando um forte gancho em seu estômago. Greg o lança alto no céu e salta para encontrá-lo no ar. Lá, ele levantou seu braço restante e golpeou para baixo com tanto poder que o capitão da patrulha quebrou o chão ao cair. O demônio olhou para o inimigo fraco que gemia impotente por ter ficado aquém e não conseguir acertar mais um golpe. Tinha acabado. Tudo o que ele precisa fazer agora para completar sua missão é matar o jovem arrogante. Nesse momento, Greg se vê contido, seus membros pesados enquanto os 3 subordinados da patrulha se agarravam a ele com seus corpos inteiros.
O capitão deles mal estava acordado, então Coro chamou enquanto segurava o inimigo, dizendo-lhe para acordar. Os outros ecoaram seus apelos, arriscando suas vidas com o que estavam fazendo. Apesar disso, Hou não conseguia mover um músculo. Por outro lado, Greg fez uma careta para a fraca tentativa deles de pará-lo. Ele chuta o primeiro para longe quase sem esforço. Então, ele dispara um sopro concentrado de chamas que atravessa o corpo dele, incinerando ossos e carne. A visão do camarada caído faz o capitão chorar, ainda mais quando ele usa suas últimas palavras para agradecer ao seu superior. Korra amaldiçoou o demônio desgraçado e levantou a mão para socar, mas fica pálido e começa a suar quando encontra o olhar impiedoso do inimigo. Greg agarrou a cabeça inteira dele com uma mão e começou a apertar cada vez mais forte até que seu crânio não aguentou mais. Novamente, o esquadrão de patrulha grita e chora. O último oficial tremia de medo enquanto se agarrava ao demônio que sorria sabendo que ele sentia verdadeiro terror até os ossos. Ele correu o mais rápido que pôde para escapar, mas parou depois de levar um buraco enorme no corpo. E assim, todos os três se foram. Hou tremia de raiva, finalmente juntando fúria suficiente para se forçar a levantar. Apesar de seus ferimentos, ele jura matar o criminoso que assassinou seus camaradas, mas Greg poderia dizer o mesmo a ele. Ele é o único que ainda tinha força suficiente para atacar. Por outro lado, o capitão ia apostar tudo na única chance que tinha. As garras do demônio vermelho perfuraram seu peito, levantando-o no ar. O ataque não era algo que ele pudesse desviar, mas também não era algo que ele quisesse fazer. Holly o tinha exatamente onde queria. Seu corpo começou a brilhar como antes, confundindo o inimigo. Ele ia liberar sua energia, e nem ele sobreviveria ao golpe. Um clarão de luz ofuscante consumiu todo o armazém, e até Gira fica chocada com a explosão que vem de dentro. Ela se vira e vê o lugar inteiro em ruínas. Andando pelos destroços e escombros, ela chama por Hou. De repente, ela encontra uma figura vermelha em meio à fumaça espessa. Era Greg, ainda mal se agarrando à vida após o ataque frontal total. O capitão estava no chão, tremendo, e conseguiu ordenar que ela prendesse o criminoso logo. No entanto, Gira estava paralisada. Seus olhos encontraram os de Greg e, por algum motivo, ambos caíram em uma onda incontrolável de lágrimas. Os dois se encararam, chorando, mas em completo silêncio. Os olhos de Greg se encheram de lágrimas ao reconhecer a pessoa à sua frente. Gira também tremia, mal conseguindo impedir que as lágrimas em seus olhos caíssem. Hou grita com ela, questionando por que ela não estava agindo, mas ela não conseguia. Ela permaneceu paralisada até que, finalmente, soldados pularam lá de cima. Antes que alguém pudesse reagir, o demônio foi subitamente cercado pelos militares. Quando a parede também foi destruída, as cabeças se viraram para ver quem havia chegado. Algumas silhuetas familiares apareceram. Eram X e Bailey, que sorriram para a cena interessante com a qual se depararam. Olhando para Greg, ela finalmente identifica o chefe ilegal por trás de tudo. O demônio a vê e diz que não quer ser seu inimigo, mas ela apenas confirma se ele realmente é o cérebro por trás de tudo. Satisfeita com a resposta dele, ela decide que ele irá com ela. Ele se recusa, dizendo que tem coisas mais importantes para fazer com seu tempo. Percebendo que ele não cederá tão facilmente, ela age com uma velocidade e poder incomparáveis aos de Hou. Ele é arremessado e cai rolando no chão com um único soco. Gemendo e lutando para sequer abrir os olhos, ele encontra várias lâminas perto de seu rosto. Ao seu redor havia um grupo de soldados, todos apontando suas lanças para ele. Bailey não estava com humor para ser gentil com o criminoso e ordenou que seus homens o levassem embora. No entanto, Gira chamou sua companheira com uma expressão preocupada. A jovem fica confusa e pergunta o que há de errado, mas a assistente morde a língua e fica em silêncio. Ouvindo que Hou também estava bem apesar da luta, Bailey pergunta se isso conta como um herói salvando uma donzela em perigo. Quando ele se oferece para jurar lealdade a ela em troca, ela cora de surpresa e vai embora, dizendo que não gosta muito de ter cães. Ainda assim, ela esconde o sorriso ao sair, não ouvindo mais ele argumentar que é um lobo, não um cão. Enquanto isso, Gira olhava para a frente, imaginando o que iria fazer. Greg caminhou obedientemente para a frente, guiado pelos soldados, e olhou para trás para encontrar os olhos dela. Ele diz a ela para não se preocupar com ele, o que a faz chorar ainda mais. Percebendo isso, Hou a surpreende perguntando o que estava errado e se pergunta se ela de alguma forma conhecia o criminoso que estava sendo levado. Gira se vira, negando e dizendo que ele está pensando demais, mas ele não conseguia deixar de sentir que ela estava escondendo algo dele. Os cadáveres dos 3 oficiais caídos foram dispostos em uma linha medonha, e Hou só conseguia olhá-los com uma expressão sombria. Outras pessoas entraram para cobrir seus corpos e levá-los para fora do armazém. Quando um braço cai e fica pendurado na maca, Ace impede para eles esperarem.
Segurando firmemente, ele promete cuidar das famílias que eles deixarão para trás e finge querer dar-lhes um enterro apropriado. O capitão observava sem dizer uma palavra, mas o vice-diretor se virou para ele e perguntou se ele estava bem, até mesmo movendo seu corpo para verificar se estava ferido de alguma forma. Dizendo que sofreu alguns ferimentos leves, ele afirma que ficará bem depois de descansar. Como não podem se dar ao luxo de perder um subordinado tão competente, Eisen jura que seu médico particular irá tratá-lo. O jovem capitão é convidado para voltar para a cidade em seu carro. Olhando diretamente para ele, ele vê um homem grande em posição de sentido e pergunta quem é. É Scarface, um guarda-costas confiável que está com ele há anos. Não querendo entrar em um veículo com pessoas desconhecidas, ele opta por pegar o carro de sua equipe. Com isso, eles se separam por enquanto. Gira aparece e chama seu capitão para o veículo deles. Ao vê-la pela primeira vez, Eisen nota que ela parece um tanto familiar. Hou a apresenta de forma bastante ríspida, até mesmo entrando no banco do passageiro para encerrar a conversa o mais rápido possível. Com os dois fechados dentro do caminhão, eles partiram em alta velocidade sem outra palavra e ignoraram completamente o vice-diretor que estava acenando e dizendo para terem cuidado. Enquanto isso, Eisen ainda pensava em Gira com uma expressão sinistra. Na estrada, Hou gemia e se contorcia, obviamente com dor da batalha. Ele quase tosse suas entranhas e faz sua assistente gritar de surpresa e preocupação. Tendo esgotado toda a sua energia, ele precisa descansar e se recuperar o mais rápido possível, mas o vice provavelmente não permitirá que ele faça isso tão facilmente. Suas palavras fazem parecer que Eisen estava tentando matá-lo. Com isso, ele revela que na verdade é o cérebro por trás das drogas ilegais. Enquanto Hou estivesse vivo, ele continuaria a persegui-lo. Assim como ele disse, vários carros seguiram seu veículo, cercando-o por ambos os lados e forçando-o a acelerar. Lá dentro, homens mascarados se prepararam para executar sua missão de não deixar ninguém vivo. Gira olhou ao redor enquanto eles eram imprensados pelos carros inimigos. No departamento de patrulha de Oshin, Gira estava em pé, ereta, com uma expressão estoica no rosto. Sons distintos ecoavam da sala de interrogatório, onde Greg estava pendurado no teto, recebendo inúmeras feridas de chicotadas intermináveis. Apesar dos ferimentos, ele zomba de Matian, que resmungava enquanto lutava para obter qualquer informação do suspeito. Ele zomba dele por se fazer de durão mesmo quando está prestes a morrer. Dizendo que ele deve estar sonhando em escapar, ele ordena que ele revele a localização do dinheiro. Para sua frustração, o criminoso se faz de bobo e finge não saber do que ele está falando. Ele deve pensar que o departamento não sabe nada sobre ele. Ele tem desviado lucros do mercado negro, trocando-os constantemente por ouro. Agora, eles querem saber onde ele escondeu todo esse ouro. Greg mantém sua história de não saber do que ele está falando. Quando Matian estava prestes a chicoteá-lo novamente, Eisen apareceu, dizendo-lhe para parar e sair para que pudessem conversar em particular. O vice pede mais tempo, ansioso para obter a informação que precisam dele, mas é ordenado severamente a sair imediatamente. Ele não tem escolha a não ser seguir ordens, e os dois são deixados sozinhos como pretendido. O diretor diz que nunca esperava que o rosto do velho amigo ficasse assim, mas Greg o encara, sabendo que era exatamente isso que ele queria. Afinal, foi ele quem o tornou quem ele é hoje, especialmente com o incêndio que ele planejou e causou todos aqueles anos atrás. Eisen insiste que não tinha intenção de machucá-lo e só queria o mercado clandestino. É difícil acreditar nas palavras de um vigarista. O vice diz a ele para entregar o ouro em troca de uma chance de viver. No entanto, Greg não ia cair em tais mentiras uma segunda vez, e ele jura que ele não obterá um único centavo do ouro que coletou. Enfurecido, Eisen chamou Matian mais uma vez, que atendeu pateticamente. Ele tem ordens para encontrar onde o ouro está e usar quaisquer meios necessários para isso. A porta se fechou atrás dele. Agora, um ferro de marcar em brasa foi trazido para o suspeito incapacitado. Enquanto o oficial prometia cuidar bem dele, as luzes da prisão se apagaram de repente, para a grande confusão deles. Giro caminhava pelos corredores escuros com armas em mãos.